Sejam bem-vindos, ilustres visitas do Sindicato dos Escritores. Eu sou o seu anfitrião de hoje, João, e comigo tenho minha outra visita, o Sr. Tots. Olá, visita boa é visita que vai embora cedo. Visita. E o Sr. Otávio. Olá, tudo bem? E como acho que já é mais do que claro, esse é o assunto do desafio de hoje: visitas. Desafio: escreva uma história em que o protagonista recebe uma visita. Simples o suficiente. E os pontos bônus: o protagonista não conhece a visita, é a primeira vez que o protagonista recebe essa visita, ou a visita não é esperada. Nossa, esse último, eu já tinha comentado, né, quando você falou do desafio, mas, cara, visita não avisada é sempre Não uma façam merda. isso, não façam isso. Não façam isso. Resumindo, não façam isso. João contou até uma anedota sobre isso. Eu contei. Eu não sei se não ficou gravada, mas eu contei. Ficou. Anedota. A grande anedota do amiguinho que chegou sem avisar. Do amiguinho que provavelmente não ouve o podcast, mas se ouvir, ele sabe quem é. Então vamos lá, vamos começar com A Luz do Sol. A luz do sol. Deixa que eu ajudo. Não, mãe, pode ficar sentada que a senhora é visita. O Du e a Ana já sabem lavar a louça. Respondi enquanto terminava de tirar os pratos sujos da mesa. Quando me voltei novamente, congelei por um momento ao ver aquela cena tão corriqueira e simultaneamente tão comovente. Minha mãe estava sentada numa cadeira de palha, os olhos fechados atrás dos óculos garrafais, enquanto o sol vindo da janela lhe banhava o rosto e o peito. Os cabelos, outrora longos e negros, que por vezes pareciam vermelhos quando refletiam a luz, agora estavam brancos, curtos e começavam a rarear. Estava muito magra, como sempre fora, e tinha as costas um pouco arqueadas, mas ainda conservava a mesma expressão doce no rosto. O tempo havia passado depressa. O barulho de metal se chocando contra o piso de cerâmica me trouxe de volta ao presente. Minha mãe abriu os olhos e, sorrindo, disse: Falando em visita... O quê? Perguntei, sem entender. Minha mãe apontou para o garfo que Du acabara de deixar cair no chão. É sinal de visita. Explicou. Uma mulher está vindo. Já chegou, mãe. A visita é você. Brinquei. Mas enquanto encarava aquele garfo no chão, fui me sentindo tomada por algo incômodo. Algo impalpável que se apoderava de mim numa velocidade extrema e em câmera lenta ao mesmo tempo. Algo que me dominava e exigia de mim todo o meu foco. Um sentimento de déjà vu. Me vi novamente criança, com 7 ou 8 anos, a idade que Ana tinha agora. O telefone tocou, e meu pai, acabado de chegar do trabalho, foi atender enquanto minha mãe terminava o almoço. Voltou depois de alguns segundos, com a cara amarrada e disse seco que a ligação era para ela. A voz da minha mãe, sempre baixa, não chegava audível na cozinha, onde o rádio estava perpetuamente ligado e transmitindo notícias, músicas ou orações. Meu pai estava sentado à mesa, e tinha à sua frente um pedaço de queijo e de salame, um copo de requeijão com vinho tinto e uma faca de serra que rodava no movimento inconsciente. Quando minha mãe voltou, chamou meu pai para o quarto e fechou a porta. Não pude entender nada, só consegui ouvir a voz exaltada do meu pai, que parecia protestar, indignado, algo que saía das palavras silenciosas da minha mãe. Os dois saíram do quarto, e naquele dia almoçamos sem dizer uma palavra sequer. Meu pai saiu logo depois de comer, murmurando um até logo de má vontade. Minha mãe se voltou para mim e disse: Vai se trocar que nós vamos sair. Coloca o vestidinho novo que tua tia Sula te deu. Saímos caminhando em direção ao centro da cidade, e me perguntei se voltaríamos a tempo de eu ir para a escola, ou se minha mãe havia esquecido. Foi só quando chegamos ao final da rua do comércio que percebi que estávamos indo para a rodoviária. Minha mãe comprou 2 passagens no balcão e entramos logo no ônibus que já estava ali à espera. Quando sentamos no ônibus, olhei para minha mãe e percebi que ela estava diferente. Tinha os lábios mais vivos, muito vermelhos, e até o rosto parecia mais corado que de costume. Estava bem vestida, como quando saíamos para jantar, e tinha o cabelo, escuro e vivo, muito bem arrumado. Logo, o ônibus começou a se mover, e percebi que saíamos da cidade, mas não levávamos nenhuma mala, nada além da bolsa da minha mãe. Mãe, e a aula? Amanhã eu escrevo um bilhete ao professor. Não se preocupe, filha. Encarei pela janela o mato muito verde que cercava a estrada, e mais ao longe, o rio que serpenteava no fundo do vale. Aonde estamos indo? Perguntei, sem tirar os olhos da janela. A resposta demorou alguns segundos. Vamos visitar um amigo.
disse, e tive a impressão de ouvi-la fungar. Adormeci logo e só acordei quando minha mãe chacoalhou meu ombro e disse: Chegamos. Não faço ideia de quanto tempo levou a viagem, mas ainda era dia. Descemos do ônibus e começamos a caminhar por ruas desconhecidas, irreconhecíveis, mas simultaneamente indistinguíveis das ruas da minha cidade. Em certo ponto, minha mãe tirou da bolsa um pedaço de papel dobrado, e cada pouco olhava para ele e para as placas com os nomes das ruas. De repente, paramos na frente de uma casa antiga de alvenaria com um belo jardim e uma cerca baixa de madeira. Minha mãe abriu o portão e me puxou pela mão enquanto caminhava até a frente da porta. Bateu 3 vezes. A porta de madeira escura se abriu e, para minha surpresa, revelou uma mulher que lembrava um pouco a minha mãe. Deviam ter quase a mesma idade e a mesma estatura. Ela também tinha o cabelo preto, mas ao contrário da minha mãe, já começava a mostrar alguns fios grisalhos. Não usava óculos, mas também tinha os olhos castanhos, menores que os da minha mãe e mais tristes. A boca era o que tinha de mais diferente. Enquanto a minha mãe possuía uma boca larga e um maxilar mais avantajado, a outra mulher tinha uma boca pequena, mais proporcional ao rosto, e lábios que pareciam permanentemente cerrados. As duas se encararam por alguns segundos antes de trocarem um frio olá. Esta é a minha filha, Elaine. Disse a minha mãe, pousando a mão no meu ombro. A mulher me olhou de cima a baixo e abriu a porta. Podem entrar, disse, dando um passo ao lado. Nesse momento, vi atrás dela, na cozinha, um menino que parecia ter a minha idade, talvez um pouco mais novo, se abaixando para juntar do chão um garfo que caíra. Não lembro mais nada da casa em si, exceto que tinha muitos livros e cheirava a ar parado. A mulher nos conduziu até um quarto e esperou que eu e minha mãe entrássemos para fechar a porta e voltar aos seus afazeres. Era um quarto pequeno, uma espécie de escritório transformado em quarto, com várias estantes, uma escrivaninha atolhada de livros e uma cama de solteiro perto da janela. Deitado em meio a lençóis brancos, banhado pelo sol do fim da tarde, estava um homem de aparência muito frágil, magérrimo e com a barba muito rala. Tinha os cabelos meio longos, ao contrário do meu pai, que era muito calvo e mantinha sempre uma barba robusta. Fiquei parado enquanto minha mãe se aproximou e sentou na beirada da cama. Ela tomou a mão dele entre as suas, ele sorriu com ternura e seus olhos se encheram de lágrimas. Trocaram algumas palavras que eu não ouvi, ou não me lembro. Eu estava em choque, nunca havia visto alguém assim, no fim da vida, e acho que só fui me aperceber disso muito depois. Eu sei que você não queria, mas eu trouxe ela para te ver. Ouvi, ou pensei ter ouvido minha mãe dizer. O homem olhou para mim, ainda encostado na porta, e então se voltou novamente para minha mãe. É uma pena que ela me veja nesse estado. Não está assim tão mal. Disse minha mãe, com um pequeno riso, enquanto ajeitava carinhosamente o cabelo do homem atrás da orelha. Ele riu. Traga aqui perto. Minha mãe olhou para mim e fez um sinal com a mão. Me aproximei lentamente enquanto os dois me seguiam com o olhar. Minha mãe me colocou no seu colo, coisa que raramente fazia, e fiquei entre os dois. É uma menina muito bonita. Disse o homem e acrescentou com um sorriso. Logo se vê que puxou a mãe. É muito inteligente também. Disse a minha mãe, me abraçando com orgulho. Senti suas mãos úmidas das lágrimas. Claro que é. Eu não esperaria menos. E já sabe o que vai ser quando crescer? Escritora, respondi. Os olhos dele se arregalaram por um momento, e então ele sorriu. É uma profissão muito bonita. Disse, e esticou o braço até a mesa de cabeceira, onde abriu a gaveta e retirou o embrulho. Tome. É um presente para o seu aniversário. Aceitei relutante. Meu aniversário só seria em 4 meses. Senti o peso do embrulho e virei ele nas minhas mãos. É um livro, Ele revelou. mas só pode abrir no dia do seu aniversário. Quantos anos vai fazer? Vai fazer 9. Minha mãe respondeu por mim. Como se diz? Muito obrigada, falei, tímida. E o que mais? Me inclinei para abraçar o homem cujo nome eu não sabia. Senti os seus braços me envolverem. Apesar de ossudos, era um abraço quente e carinhoso. O seu cabelo tinha um cheiro refrescante, quase como menta. Quando seu rosto descolou do meu, ele me deu um beijo na bochecha e senti o molhado das lágrimas que lhe escorriam pela face. Me levantei e fui até a porta, enquanto minha mãe se despedia dele. Nunca tinha visto ela olhar assim para alguém, nem para o meu pai, e ele muito menos olhava daquele jeito. Os dois ficaram um tempo com as cabeças coladas na testa, olhos fechados. Ela segurando a cabeça dele com as suas mãos de dedos compridos. Então abriram os olhos, se aproximaram, e por um instante,
Os lábios vermelhos vivos da minha mãe tocaram os lábios pálidos daquele homem. Ele ainda segurou a mão da minha mãe enquanto ela se levantava, e quando ela se virou de costas, ele disse baixinho: Obrigado. Minha mãe apertou a mão dele uma última vez e saímos do quarto. A outra mulher abriu a porta da cozinha sem dizer palavra, e caminhamos de volta até a rodoviária. Quando entramos no ônibus, foi a vez da minha mãe falar comigo enquanto olhava a janela fora. Filha, nunca fale disso pro seu pai. Eu nunca disse nada. Minha mãe voltou chorando a viagem toda. Eu acho que houve um engano aqui. Eu acho que foi confundido esse desafio com o anterior, o da Tistresa. Uma visita tistre. Uma visita tistre. E uma coisa que eu achei bem curioso, que eu só percebi agora, na verdade, quando o Tots estava lendo, quando a primeira vez que eu li eu não me dei conta, que nós não sabemos quem que é a visita que chega no presente da casa do protagonista, né? Também. Não sabemos quem é. Não sabemos quem é a pessoa, a mulher chegando. E... Talvez nem o Tots saiba, né? Não, mas eu queria que vocês confirmassem, porque eu dei pra Lígia ler o texto, e embora eu não soubesse quem era, ela sabia quem era a visita. Queria que Olha falasse. só! Mas Não, eu achei eu interessante. Eu suponho que seja a mulher que não disse uma palavra a história inteira, né? Que é a tal, possivelmente esposa daquele homem, né? Não sei. É isso. Você também achou, Otávio, que ela é esposa do homem? Eu queria saber o que vocês acharam dessa situação. Dei nome aos bois, quem é quem nessa É. história. Quem é quem nessa história? Na Olha, verdade, pode... não, pode falar, como você falar já. Não, é que eu não. Na primeira lida, não sei se eu tava meio cansado, eu não consegui ligar muito bem os pontos. Tanto que tem um detalhe que o Tots leu agora que me passou despercebido na outra vez, que é o da criança derrubando O ah, garfo. o garfo no chão. Uhum. Esse aí eu peguei. Esse eu Não, tinha me peguei. passado despercebido na primeira leitura, que é o que faz a conexão do déjà vu, né? Ah, mas a impressão de que era a mulher do outro homem me veio à cabeça porque tem toda a descrição da que ela era a mulher do outro homem, não que ela era a visita do presente, no caso. Mas que ela era a mulher do outro homem porque tinha uma criança, ela tratava de um modo meio ríspido ali, É. meio ausente, né? Ela, obviamente, demonstrava que ela não estava gostando da mulher e Não visitar o tava, homem ali, né? não tava Então, gostando da situação ali, né? Que é uma situação peculiar, tem algumas pontas soltas nessa história que são bem propositais, da parte do Tots, né? Qual é a relação com esse homem? Não ficou 100% claro, mas o mas eu caminho acho que é essa a lógico ideia, né, também. o caminho lógico que eu sigo é que ele é pai da garota, né? Só que seja de um outro casamento, seja de um namoro, seja que ele nem sabia que seria pai dessa garota, mas entende-se que os dois se separaram em algum momento, cada um casou com uma pessoa diferente, mas tem essa menina, que é a protagonista. Eu não entendi porque no diálogo não tem vírgula. É Elaine o nome da menina ou Elaine é o nome da mulher? É da menina. Eu É, até alterei esse. Porque inicialmente eu tinha escrito com uma vírgula. E a Elígia comentou que ela também tinha tido essa dúvida. Ela disse que tirando a vírgula ficava mais claro. Eu tirei a uhum. vírgula e adicionei o texto que a mãe coloca a mão no ombro da filha, né? Ah, Tipo, tá. essa aqui é a Então minha. Elaine é o nome da garota mesmo. É. Porque fica em aberto, mas dá o que eu Dá entendi. indícios, né? O que eu Indícios. entendi é que assim, né, ela engravidou dele, mas eles já estavam separados quando ela descobriu. Essa é a minha teoria, minha Pode hipótese. ser, pode ser. Cada um já. E aí ela já estava com alguém novo ou ele já estava com alguém nova. Indiferente. Alguém já estava compromissado. E aí ficou muito complicado voltar essa relação, né? Porque se for na hipótese dele já tá com alguém novo, ele podia também estar com essa nova mulher grávida, ou essa nova mulher já podia ter essa criança que aparece em cena, né? Então foi toda uma situação complicada e nenhum dos dois conseguiu ficar junto, novamente, basicamente. E as novas famílias criaram ali os filhos, né? Ah, e talvez, assim, talvez ela tenha descoberto muito pra frente ou tenha acontecido alguma coisa, pois ela trata o atual marido da mãe como pai, a chama de pai.
Então, ele surgiu em algum momento muito próximo da infância dela, a ponto dela considerar pai, né? De ter sido criada como pai, né? E, e daí cria toda essa situação complicada do pai biológico tá morrendo, a mãe querer apresentar, pelo menos, né? Eu achei uma história bem curiosa e fiquei bem curioso do porquê que você foi para essa direção, basicamente, quando se trata de visitas. O que que te levou a criar essa trama familiar aí? Uhum. Mas eu acho que é melhor deixar o João comentar das hipóteses dele primeiro. Eu vou tentar tecer as minhas aqui, talvez misturando um pouco com as suas, porque tem muita coisa para confabular nessa história, né? A primeira impressão que eu tive lendo a história sozinho foi que a mulher podia estar vivendo uma vida dupla, podia ter uma segunda família, mas depois tem algumas coisas que você pensa e não faz muito sentido. Ah, por que ela levaria outra filha nela, naquela outra família e tal? Então já foi uma hipótese que eu descartei. O que o Otávio disse agora, eu não tinha pensado com tantos detalhes, que eu acho que é algo que pode fazer muito sentido. O homem pode ter sido o amor da vida dela em outro momento, mas por alguma razão talvez no passado não tenha dado certo. E tem muitos indícios também que ela é a filha é de verdade filha do cara que tá morrendo, né? Porque ele trata ela com muito carinho e tudo mais, sendo que ela nem conhecia ele. Comprou um presente para Comprou ela presente, também, então né? acho que isso é um explícito bem implícito de que ela é filha dele, né? Porque Uhum. não faria, eu acho que não faria muito sentido ele só querer agradar a filha do aparentemente amor da vida dele. Então acho que eles se separaram e não deu certo. E quando a mulher já estava com outro, pode ser que ela tenha engravidado do outro como um caso extraconjugal, ou já estava grávida antes e não sabia. E a menina, eu acho que ela cresceu acreditando que aquele outro homem, obviamente, é o pai dela, apesar de aparentemente não ser. E acho que simplesmente nunca foi falado pra ela. O que eu achei curioso foi o fato da mãe falar: filha, nunca fale disso pro seu pai. Isso me faz pensar algumas coisas. Eu não sei se ela tá falando da visita como um todo, mas eu imagino que ela esteja falando talvez do beijo, né, ali, da despedida deles, porque o pai tá evidente que ele não gostou daquela situação que elas saíram, porque ele atendeu e respondeu o telefone, ele já estava irritado, ele já estava insatisfeito ali, então dá pra saber que ele alguma coisa daquela situação ele conhece, alguma coisa incomoda ele, a gente só não sabe o quê. Então, pode ser que talvez ele saiba que a mulher encontra esse homem, né? Sabe que ela talvez seja apaixonada por ele, tenha sido o amor da vida dele, mas todo mundo ali entrou num acordo, ó. A gente sabe que essa situação toda é uma. Todo mundo que eu digo são, no caso, os dois núcleos das famílias, né? Os dois casais e tal. A gente sabe que essa situação é uma merda, mas, tipo, não tem o que fazer. Eu quero ficar com a minha esposa, você quer ficar com o teu marido e É vamos isso seguir a aí. bola. Vida que E, segue. tipo, e é só algo que talvez ele tolere, né, a mulher fazer. Apesar de, obviamente, ser a contragosto. Então tem muitos poréns que eu não consigo dar certeza, né? Eu acho que se eu tivesse que dar uma certeza sobre essa história é que a menina é filha do moribundo ali. Moribundo. Mas esse diálogo final, só para complementar, a minha impressão é que é da visita num todo, né? Nunca falar da visita num todo pro pai dela. Meio que dá a entender que a visita foi toda na Uhum, surdina, né? Que o pai não deu o aval. Vai lá ver teu entendi. ex-moribundo. Até a primeira impressão, quando eu comecei, sem ter avançado muito na história, que o pai recebeu um telefonema que deixou todo mundo assim meio preocupado e tal. Daí ela sai, parece que estão fugindo de casa. Eu pensei, meu Deus, será que estão fugindo de, sei lá, elas podem ser, por exemplo, uma família que tá, como é que se diz? No programa de proteção a testemunhas e tem que se mudar. Então foi a primeira coisa que eu pensei, sinceramente, né? Porque saíram. Só que o pai não parecia assim preocupado, ele parecia mais irritado, né, ao telefone. Então eu Puto. falei, vamos esperar ver o que tá acontecendo aí. Mas pra mim foi a primeira, porque eles deixaram tudo pra trás, né, cara? Deixaram tudo pra trás, pegou a bolsa e ó, tchau e benção. Mas sim, Ah, sim, mais alguma coisa? não, acho que vão surgindo mais coisas conforme a gente discute a história. Ahn, assim, isso ali no final, a frase final era pra se referir à visita toda mesmo. Tipo, Uhum. foram lá sem o pai. Guria quietinha. Ah, e outra, respondendo a pergunta do Otávio, não, pergunta não, sobre as possibilidades, outra que
eu deixo em aberto, né? Isso, qual é o relacionamento exato. Mas outra que vocês não tocaram é na possibilidade de ter sido um caso realmente, né? Ainda, tipo, não ser um namoro que terminou. Mas Eu também. mencionei algo Ah, sobre você falou o caso. Ok. possivelmente ser um caso, porque ela podia ter engravidado de um caso extraconjugal. Eu Isso. falei Ah, sim, antes do. verdade, verdade. É. Mas também não importa muito, assim, a ideia foi pegar mesmo a hipótese de duas pessoas que são, tipo, o amor da vida um do outro e por algum motivo não conseguiram ficar juntas. E, pra ver como eu cheguei aí no processo criativo, eu comecei do garfo. O garfo foi a primeira. Porque tem essa superstição. Então eu ia perguntar se é verdade essa do garfo, porque eu nunca tinha ouvido. Se é verdade? Não sei se é verdade. A Não, não, superstição existe. não, se é tipo uma superstição que existe, Sim, sim, sim. quer A dizer. superstição. Aham. Então, eu lembrava, assim, da minha mãe falar isso, né? Tipo, quando cai o garfo vem visita, né? Uhum. Quando caiu um talher. Eu não lembrava direito, eu lembrava que tinha mais ou menos essa Eu superstição. lembro, eu tenho vagas lembranças sobre algo de tipo cair um talher. Agora, É, não sei se exato. cada talher Então, talvez tenha um significado, né? Então. Então, Eu não sabia dessa. vou chegar lá, mas eu sabia disso, assim, pelos meus pais, dessa superstição, e daí eu comecei a pensar nisso, assim, né? Pensei numa situação em que cai um talher e daí é um augúrio de uma visita indesejada, e comecei a pensar em tipos de visita indesejadas que poderiam aparecer. Ah, e aí me surgiu essa. Aquelas que vêm de surpresa. Tinha essa ideia da morte, né? De ter alguém morrendo, assim. E daí isso aqui eu não queria ir exatamente pro lado da morte visitar. E comecei a pensar em que outro tipo de coisa podia ser muito desagradável. E cheguei nessa do alguém. ah, algum desafeto, né? Nesse sentido do relacionamento, assim. E daí pensei, pô, se tem uma mulher e ela tem que receber a ex do marido, né? Ou a pessoa. Uhum. Porque, tipo, e ela tá numa situação em que ela não pode negar a visita, porque, tipo, ele tá morrendo Uhum. e é, tipo, imoral. Meio que ele pediu. É, exato. Entende? É, tipo, Ele É. pediu pra ela. exato, ela tá numa posição que ela não pode negar essa outra visita e ela tem que suportar. Ah, e eu também e achei interessante porque eu tava colocando o ponto de vista, os pontos bônus, alguns diziam que a pessoa, o protagonista que recebia, né? Mas aqui eu coloquei o protagonista como indo visitar porque eu queria que o Ou a protagonista visita inconveniente. o protagonista fosse a visita inconveniente sem saber que é inconveniente, né? Porque quem sabe que é inconveniente é a mãe. É. Ahm, então foi meio que daí que surgiu esse negócio do, do drama familiar. Sim. A única coisa que eu fiquei magoado dessa história é não falar qual que é o livro. É Ah, porque Fiquei não. o presente magoado. da menina, é. É porque Mais Ah, pontas não não. soltas nesse importa, é um mistério. presente que o pai vai dar pra filha, alguma coisa assim. Ah, cara, fiquei magoado. Mas tudo bem. É que ela só vai abrir dali a X meses também, né? Sim, sim. Ah, Essa foi uma. Mais uma, na verdade, uma coisa que eu esqueci de mencionar, ainda bem que eu lembrei, porque eu acho que pode trazer um toque importante, importante não, mas interessante na história, se bem que é só uma teoria, o Tots vai dizer se é cabível ou não. Ah, lendo no começo a descrição ali, eu achei que a outra mulher podia ser irmã da mãe da Elaine. sim, então, isso é engraçado. A Lidia também achou isso. Ela achou com convicção que eram irmãs e que isso era mais. É um drama quase mais novela mexicana daí, né? Que as irmãs É. acabam. Uma Usurpadora. pega o irmão da outra, o marido da irmã, Ai, né? ai. E não foi a minha ideia quando eu escrevi, mas eu achei interessante que abriu essa interpretação de, dela ser irmã. Ahn, Você descreve elas como parecidas, né, exato, afinal. mas o que eu tinha pensado era mais porque tem pessoas que tendem. Vocês provavelmente conhecem alguém que faz isso, mas tipo, sabe aquela pessoa que termina com a namorada e de repente tá com outra que é quase igual? Então, eu ia falar Olhando o isso. Neymar, que Eu foi ia falar namorar isso. uma segunda Bruna Marquezine, por O exemplo. nosso, o nosso moribundo, obviamente, tem um tipo, né? É, Tem um Então, então. tipo. Não, E. tem uma piada disso, é claro que eu superei ela, já estou com outra, daí você vê a foto da sim, nova É, e da velha namorada lado a lado. sim. Isso me lembra uns comentários de um tweet que eu vi esses dias de um cara que postou foto do namorado e tal. Daí só tinha um pessoal enchendo o saco, tipo, porra, mas eles são iguais. Ah,
Ma- Igual Exasco, né? Mas enfim. Sim, isso fazem muito. Isso tem outro fenômeno, nada a ver com a história aqui, mas tem outro fenômeno que eu lembrei agora que às vezes eu vejo e acho engraçado, que é pessoas, aí, principalmente casais homossexuais, né? E mais homens, acho que mulher, eu acho que eu nunca vi isso, mas quando namoram alguém muito parecido com ele mesmo. E eu de vez em quando vejo isso, bicho. Eu vejo assim um casal e os dois caras são igualzinho, assim, cara. Ai, ai, ai. É Narciso? É É, Narciso? É, narcisismo, Narciso, é. Cara, eu confesso que, tipo, eu acho foda, né, pela parte do casal, tipo, ter que ouvir merda, assim, mas por um lado, tem cada comentário tão engraçado, cara, do tipo, um colocou óculos pra saber extinguir quem é quem, e assim vai. Meu Deus do céu. Ah, É foda, mas tem umas coisas muito engraçadas que eu leio a respeito disso. mas sim, voltando ao texto, essa Ai, ai. a ideia foi meio que isso, cara, namorar mulheres parecidas, mas eu gostei, achei interessante a interpretação de ser irmã também. Eu tenho dois comentários pontuais sobre essa história ainda. O primeiro é sobre a cena da mãe na cadeira de palha. Essa cena é real? Tipo, tu pegou uma cena, alguma coisa real que aconteceu? Tipo, tu viu alguém numa cadeira de palha, uma senhora? Não, não, Quer tu... dizer, Porque, sei lá, é uma porque cena. a descrição dela é o detalhe, é que me pegou muito o detalhe do cabelo parecer vermelho quando pega muito sol, sabe? Tipo, dá uma noção de verossímil, sabe? Pro que tá acontecendo. Uhum. E como tu descreve, não sei, me deu aquela sensação de tipo, Um choque de realidade. de tu tá vendo aquilo acontecer e colocando em palavras, né? É, Ou tu isso, só descreveu muito bem. não, é que isso é um amálgama de memórias e cenas cotidianas, todas que não tem nada a ver uma com a outra. É tipo, Uhum. quando eu tava descrevendo essa cena, eu tava pensando na cozinha da casa dos meus pais. E ali Uhum. já vi incontáveis vezes Opa, então eu me sentado na. identifiquei muito bem no cenário, porque já tomei alguns cafés ali. Uhum. Então eu já vi inúmeras vezes minha mãe ou minha avó sentada ali naquela cozinha e minha mãe, principalmente no inverno ali, né, pegando um sol ali na cozinha. Ah, e ali, quando eu tava descrevendo, eu não tava imaginando a minha mãe ou a minha avó, eu tava imaginando uma outra pessoa. Ahm, Uhum. e quando eu tava descrevendo o cabelo branco dela, eu quis fazer um paralelo com a imagem que a menina ali tinha da mãe dela no, quando ela era criança, né, quando ela tinha o cabelo preto. Uhum. E aí, como tava refletindo o sol e o cabelo tava branco, ah, eu adicionei esse detalhe que foi aleatoriamente uma coisa que, tipo, no trabalho, essa semana aconteceu. Tem uma colega minha do trabalho que o cabelo dela é preto e às vezes dá um reflexo meio vermelho. E aí eu achei que era um detalhe interessante colocar, adicionar algo. Então eu achei interessante porque eu nunca tinha visto alguém detalhar assim Uhum. tipo, isso é um negócio que acontece comigo. Meu cabelo fica vermelho quando pega muito É. sol. Então achei que esse detalhe deu muita realidade à Uhum. cena, sabe? Porque é algo muito peculiar e que você só repararia se você olhou, se você viu isso mesmo, né? Uhum. E no caso, Otávio, como você coloca o olhar da criança, né? A criança repararia nisso, né? Seria algo tipo mágico, o cabelo da mãe Sim, ficar vermelho no sol, né? sim. É. Otávio leu e pensou, poxa, será que eu sou a mãe da Elaine? Uhum. Ah, O- disse. Uhum. Não, não, aqui eu tenho só outro comentário que é uma comparação, se tu quer Não, pode falar complementar. assim. Então, meu segundo comentário é que essa relação. Tu falou que a visita no presente é a mulher desse moribundo falecido, não? Não, não falei, vocês Ele falou estavam pra gente confabulando isso. confabular, na Ah, verdade. tá, tá, tá. Mas você tem alguma mulher pra ser. Que tem que ser mulher, né? Porque derrubaram um gato. É Você verdade. Já, tem alguma mulher pra ser É que canonicamente a visita? essa parada da visita me lembrou o livro da Ferrante, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, hum, que ele tem duas personagens, que uma foi amante do marido da outra, e ele morreu. E em vida elas, né, brigavam, afinal de contas, uma era amante do cara, né? Só que depois disso, as duas meio que foram morar juntas. E aí, tipo, as duas criam os filhos. Só uma delas teve filho, que era a esposa. Só que as duas criam os filhos como se fossem as mães, saca? Aham. E aí tem essa descrição desse convívio meio não convencional, por assim dizer, né? E quando confabulou ali da questão, como agora tu falou que não era o cânone, mas que a gente confabulando de ser
a esposa desse falecida, né? A viúva, no caso, vindo visitar, me lembrou bastante dessa dinâmica, né? Das, Chega a das mulher uniões. ali de mala e cuia com o menino. Mas assim, tipo, tem dessas, a vida tem Mas, dessas, né? Sim, claro. Dessas uniões, assim, o que o luto leva as pessoas a Uhum. Isso é verdade. buscarem. mas no Isso é verdade. caso, no caso, o menino já estaria adulto, mas sei lá, porque ali a personagem Ah, é principal, verdade, é aqui verdade. Muitos anos depois. ela tem uns 30 e poucos É, anos, né? eu tinha Mas até seria esquecido. no mínimo peculiar ser a Quando, viúva, viu? quando eu comecei a ler, eu achei que. Quando a mãe se ofereceu pra ajudar a lavar a louça e tal, e a menina falou: Ah, deixa que o fulano e a fulana já conseguem e tal. Uhum. Eu achei que podia ser, tipo, a menina, a Elaine, no caso, estar numa idade, assim, da escola, sei lá, adolescente, pré-adolescente, e levou, tipo, os amigos em casa, entendeu? Só Ah, mais depois que vi, então são os filhos dela. Uhum. Engraçado essas primeiras percepções que a gente tem sem ter o contexto da Tem que ter história. o contexto, né? É que, tipo, a gente vai tentando adivinhar a história Uhum. conforme a gente hum. lê, né? Agora, sobre a visita do presente, é porque assim, eu não esqueci de falar antes, mas quando eu comecei pensando naquilo do garfo, e depois quando eu escrevi, quando eu tava escrevendo, já tinha escrito essa cena inicial, eu fui procurar sobre essa Superstição? superstição, e aí vi que a superstição é, se você derruba uma faca, é um rapaz bonito que vem. E se você derruba um garfo, é uma mulher. Olha só. E Sem mais descrições, só uma mulher. E aí daí eu achei, que engraçado, que é especificamente uma mulher. Daí eu peguei e O coloquei isso diálogo da mãe ali. dela falando mesmo, né? Tipo, vai vir uma mulher. E aí essa fala que ela diz, não, mãe, já veio, mãe, a visita é você. A princípio eu ia acabar com essa frase, eu ia jogar lá pra baixo pra depois do flashback. Só que aí Ah, eu gostei pra como. ter uma cena pós mesmo. Só que daí eu gostei de como terminou aquela última frase, daí eu achei que quebrava muito o ritmo. Eu depois daquela frase do E minha mãe voltou chorando, quebraria bem no final mesmo. daí puxei ele de volta pra cima. Mas a outra coisa que eu não pensei enquanto escrevi, mas depois, quando a Lígia falou que interpretou aquilo, parece que tá ali inconscientemente, é que a visita do presente é a morte que vai vir. Porque, tipo, Uhum. uh, no começo. Sabe No, que eu até pensei isso? tipo, ela tá ali olhando pra mãe dela, né, na primeira cena, vendo quão velha ela tá, né, e quão Hum. no fim da vida, né, basicamente, e o flashback que ela tem leva ela a quando ela viu a morte do pai dela, né, que ela não sabia que era pai, Uhum. mas então foi tipo o garfo como um presságio da morte chegando nos dois casos. E nos dois casos tem, e depois eu adicionei depois que essa cena do sol, né, eu tinha escrito no começo pra mãe e eu não tinha descrito tão especificamente na segunda parte, o sol banhando a pessoa, depois eu coloquei lá no cara também. Então é isso, foi tipo, a morte chegou pra ele naquele momento e agora a visita que tá chegando no presente é a morte de novo. Realmente acho que você foi no desafio errado. Tinha que ter escrever. Não valeu, cancela aí, pessoal, Uhum. abortar. Mas Eu só legal isso da simpatia e da. Não é bem simpatia o nome, né? superstição. É superstição, isso. Que dá um. Ele dá um sentido mais amplo pra tua história, mas ele não quebra, né, o entendimento dela. Porque eu mesmo não conhecia essa superstição, só fiquei conhecendo com vocês falando agora. Mas ela dá um. Você percebe que você teve um trabalho em encaixar que fosse o sentido no passado fosse a mulher visitando e Uhum. no presente a mãe fazendo a piada de que vem alguma mulher ali, né, e tal, daí agora dá um contexto melhor pra piada. E falando dessa superstição, eu queria ressaltar que o crédito, ou culpa, de toda a história se dá pelo menino sem nome só porque ele derruba o garfo. Verdade. Nossa, agora, pra quem tá vendo no vídeo, talvez não vá conseguir ver tão bem, mas eu só vi um vulto preto se levantando no fundo do TOTS, e era o gato. Inclusive, Do outro lado tinha ah, uma bola levantando. inclusive eu tenho que ligar a luz aqui porque de repente anoiteceu rápido. De É, repente, né, bicho? Muito Mas que bem, é isso então. aí, história bem, triste, história triste. história triste. Inclusive me senti triste escrevendo ela, pô. Essas Escrevendo a coisas que, história. tipo, você escrever. Quando eu tava escrevendo a cena final dos dois ali na cama, foi tenso. Uhum, É engraçado ser afetado enquanto escreve uma coisa. É. uhum.
Acho que isso Ainda talvez seja um bom indício de que a sua história tá boa, né? é triste. Istre. Muito que bom, então. Vamos Vamos dar a na. luz do sol para as flores. Vamos pra minha história, que é um tweet, segundo o Tots, então, apenas. Quando a gente leu, para dar contexto ao ouvinte, quando a gente leu a história, tinha um parágrafo. Não, um parágrafo não, ó. Seja justo, tinha uma linha Não, e meia. tinha Uma uma linha e linha e meia. meia, mas não tinha nem um parágrafo finalizado, é verdade. Era uma Esse- linha e meia. Escreveu uma linha e meia e desistiu da história. Deixou lá. O pior é que eu peguei Ai, dois ai, ai. momentos disso, porque né, tinha esse momento que eu vi, quando tava só uma linha e meia, e aí depois o João também escreveu, tipo, só até a metade. E aí tava lá, Ah, tava parado lá. a parte que eu escrevi até a metade, que a gente tá com uma cachorrinha nossa aqui que tá acordando de madrugada pra ir fazer xixi, e tipo, eu ajudo minha mãe a levar ela lá fora e tal. E às vezes eu Tá. paro o que eu tô fazendo aqui no PC e escuto os tec, É, tec, eu tec dela tinha no chão. lido, daí tava parado na metade, eu falei, tá, beleza, amanhã eu leio. Amanhã vamos dar mais tempo aqui. Mas então tá, vamos ao seu conto, João. Vamos lá. Flores secas na janela. Já fazia alguns anos que Ofélia, a outrora simpática senhora dos 602, havia deixado de receber visitas. Assim sendo, não era de se admirar que a carta remetida ao seu nome, e contendo um autoconvite irrecusável, a tivesse deixado tão aflita. Por quê? Por quê? Por que logo eu? Logo agora? Pensava. Mas as coisas eram como eram e nada se podia fazer a respeito. Ela deu um longo suspiro e passou a encarar a sala de estar de seu modesto apartamento. Tudo estava em seu devido lugar, rigorosamente posicionado para o conforto de apenas um. A mesinha de centro se encontrava perto da única poltrona que estava sendo usada. O apoio perfeito para pratos, copos e xícaras das solitárias refeições que fazia. O apoio para pés há muito não deixava seu lugar, certo de que já havia conferido um afundo relevado no denso carpete que encobria o piso. Será mesmo que vai vir? Numa dessas nem aparece. Mas a única moradora do 602 era por demais realista e não se permitia perder tempo com ICs, sem mencionar que duvidava que o remetente tivesse qualquer razão para brincar com aquele compromisso. Suspirou mais uma vez e pôs-se a ponderar, olhando para a mesa de jantar. Já fazia tanto tempo que recebera uma visita que já pensava ter se esquecido dos protocolos. Nem mesmo os entregadores de compras eram capazes de pôr os pés em sua morada, uma vez que a ermitã fazia questão de levar para cima, sozinha, todas as suas encomendas, as quais ela exigia fossem deixadas na portaria do edifício. Fazia também sua própria manutenção de boa parte das instalações do apartamento, um feito que a deixava bastante orgulhosa, depois de ter descoberto o maravilhoso mundo dos tutoriais Faça Você Mesmo, graciosamente disponibilizados na web. O que não lhe agradava muito ao bater os olhos nos ornamentos do local eram os pequenos vasos, na sua maioria em variados tons de terra, espalhados pelas bancadas e janelas. Eles faziam lembrar de Vera, sua vizinha inimiga número 1 do condomínio. Vera, numa tentativa falha de ridicularizar Ofélia, havia criado um perfil falso no Tinder para a vizinha. Sabendo que esta, já viúva e não mais aparentando interesse no cansativo mundo do romantismo moderno, havia se fechado anos após a morte do marido. Logo, Vera não poupou esforços para deixar o perfil com certa extravagância e ostentação, postando fotos glamorosas da vizinha em frente ao Arco do Triunfo, Big Ben, do Coliseu, entre outros pontos turísticos da Europa. Essas demonstrações de vivacidade e abastança, ao que parece, eram bastante atrativas para a terceira idade local, o que proporcionou uma interminável fila de pretendentes batendo à porta de sua arqui-inimiga. Ofélia, não sabendo do que se tratava no início, recebia os presentes dos candidatos, desde que deixados à portaria, que, sem sua esmagadora maioria, consistia em pequenas plantas domésticas envasadas. Os dias se passavam, e o apartamento se tornava cada vez mais cheio dos pequenos vasilhames, simples ou ornamentados. Ao descobrir a maquiavelice de Vera, Ofélia deu de ombros. Sequer tomou qualquer providência. Nem mesmo se deu ao trabalho de reportar ao síndico o comportamento questionável da infeliz. A indiferença da ermitã, ao plano fracassado, abateu Vera de tal forma que esta sequer olhava a vizinha nos olhos durante as reuniões de condomínio. O amargor tomou tais proporções que a farsante sequer tentava mais suas importunações. E Ofélia, que não tinha o menor interesse nas plantas, ao fim de tudo se viu rodeada pelos vasilhames. Não mais que flores secas na janela, seus incontáveis pequenos troféus mortos. Ai, meu Deus, será que faço algo pra comer? Ela nem deve comer nada. As indagações a respeito daquela noite inundavam seus pensamentos. Mas são bons modos. Será que prepara alguma bebida? O dia lentamente deu espaço à tarde. À tarde, à noite.
e Ofélia havia se preparado como achava que devia. Tomada banho, modestamente perfumada e com a casa ligeiramente mais arrumada. Mas não se deu ao trabalho de esconder os troféus. Vendo o céu um breu marinho lá fora, pegou a carta com suas mãos trêmulas e leu mais uma vez. Querida Ofélia, já faz muito tempo que seu adorado marido se foi e já passou da hora de nos conhecermos. Assim sendo, baterei à sua porta às 21 horas em ponto para uma visita. Não vejo a hora de conhecê-la. M. O relógio acusava 20h58, e a moradora solitária olhava de lá para cá, prendendo o olhar quase hipnotizado na pequena chama de uma das várias velas que havia acendido no ambiente. Toque, toque, toque. Ofélia deu um salto, e seu coração a acompanhou. Finalmente havia chegado a hora. Ela foi até a porta e abriu sem cerimônia. Boa noite, Ofélia. E com sua licença? Disse a figura à porta, vestida dos pés à cabeça em um longo e denso manto negro, esboçando um sorriso inevitável. Boa noite. Espero que não esteja lhe causando nenhum inconveniente, mas temos assuntos de urgência inadiável a tratar. Ofélia engoliu em seco. Sim. A figura remexia por dentro do manto com uma mão esquelética, retirando das profundezas negras uma caixa de madeira simples e quadrada, que trazia escrito Ludo em letras garrafais. Pensei em começarmos com algo simples. Quem sabe também um truco? Bom. Sim? Seu marido era um excelente jogador, de espírito esportivo inigualável. Que falta fará o velho Zé? Imagino que você sabe quão baixo ele conseguia ir no hula. Bem, eu nunca. Ah, mas que grosseria minha. Quase me esqueci como é costumeiro trazer um presente, dado uma visita. Não precisa de nada, mas que bobagem. Não, eu insisto. Estudei muitos costumes, e só eu sei como respeito as tradições. A visita voltou a remexer no interior das vestes, desta vez revelando um pequeno vasilhame. São violetas, espero que goste. São lindas. Há quem diga que a vida de flores presenteadas representa também a amizade entre os envolvidos. É mesmo? A figura riu. Bem, não sei com certeza, mas se por acaso não der certo, no final quem ganha uma amiga sou eu. E entrou, fechando a porta por trás de si. Pois novamente temos a visita da Dona Morte aqui. Como assim? A Dona M? Dona A Dona M, a Dona M. Muito engraçado você, João. Mas eu gostei. Que curioso, né, cara? Como é só mudar o tom da história. Porque no último desafio, pra quem não lembra ou não ouviu, o João trata sobre a visita da morte, né? Uma senhora aguardando a visita da morte, mas num tom bem mais triste. Bem mais triste. Né? Encerra até com uma frase de impacto, né? E que até contradiz o que ocorre nesse texto, né? Que a morte não pede licença para... Ah, então eu quis... E a morte muito polida pede licença para entrar. Eu quis fazer... Foi, claro que foi. Eu quis fazer muitas ligações com aquela outra história. Tipo, só que aqui você várias trata mesmo. num tom mais jocoso, né? Você trata Uhum. uma ideia da morte... A morte do The Sims, sabe? Tipo Que isso. ela vem e joga... Pra quem não jogou, quando a morte vem pegar um Sims teu, ele pode lutar pela própria vida. Só que aí ele joga um jogo com ela. E pode ser jogo de cartas, ou jogo de adivinhar onde que a bolinha tá escondida nos copos, essas coisas idiotas. Isso eu quero até explicar ali do final, porque é mais ou menos daí. Não foi do The Sims que eu pensei nisso, mas eu já tinha visto em alguns casos essa trope de que, tipo, a morte gosta de jogos. Então foi algo que, como eu queria mudar o tom da história anterior, eu adicionei jogos e comecei com jogos simples mesmo, fáceis, Ludo, né? Tipo, bicho. Ludo, truco. Ludo. O que é Ula? Ula é aquele jogo que você tem dois, como é que se diz? Dois apoios, e você tem uma vara, você tem que ir descendo, levando o tronco para baixo, para passar por baixo dessa vara. E quanto mais você passa, na próxima vez você tem que, tipo, mais baixo, e assim vai. Eu acho que devia ter sido um Twister, sei lá. Ah. Na verdade, essa referência eu peguei pra quem conhece ou não conhece, As Aventuras de Billy Mandy, que é no episódio piloto do desenho, eles jogam Ula.
porque a morte veio pra levar o hamster deles, que eles têm 2 amigos, 2 crianças têm em conjunto um hamster. E a morte veio buscar o hamster, porque chegou a hora dele. E eles desafiam a morte pra um jogo. Daí a morte escolhe, vamos jogar Ula então. E ele consegue, entre aspas, se trapacear, porque como ele é um esqueleto, ele não consegue se dobrar e tudo mais. E passa bem baixinho e tal. Só que numa pequena trapaça, as crianças acabam vencendo e a morte acaba virando amigo escravo para sempre deles. Olha só. Mas essa morte agora que tu falou, não tinha feito relação, mas é muito a cara no Billy Mandy é o puro osso, né? Que eles Que chamam. inclusive foi uma tradução excelente de nome, porque eles chamam ele de Grim em inglês, que quer dizer Grim Reaper, né? Que é o ceifador Mas em sinistro. português ele é o puro osso, né? Mas agora vendo o tom que ele conversa é muito a cara do puro osso Inclusive, mesmo. eu acho que eu fiz certo o casting, porque eu gostei muito da interpretação do Tots, do puro osso ali. Eu não conheço Quem sabe essa também um série. truco. Não É conhece? bem É bem legal, cara. Não. É dos anos. Acho que é dos anos. 2000? Bem no começo dos anos 2000, assim. E, tipo, Como é que é o era nome? daqui. Billy? As Aventuras de Billy e Mandy. As Terríveis Aventuras de Billy e Terríveis Mandy, na Aventuras de verdade. Billy É. Mandy. É um daqueles desenhos do Cartoon Ah, eu Network conheço. É. Eu conheço Eu essa acho, eu cara. acho muito legal, cara, esse desenho. Era um dos meus favoritos da época, assim. Sim. E ele meio que tem um crossover. A Mandy é fantástica, que a Ela Mandy é tipo é. a menina É, foda-se tudo, sabe? isso. Ela é uma cínica, assim, e o Billy é tipo um bobalhão. Bobalhão, exatamente. E o puro osso é o meio termo dos dois. É o meio termo. É muito bom, cara. Tem muitos episódios legais, assim. Mas é bem anos 2000 mesmo. Mas voltando aqui, Uhum. como quando você revela a carta, eu já sabia do que se tratava, né? É, Porque você também tinha comentado no episódio anterior, sim, né? sim. Então, eu escrevi essa história já pensando, pô, eles já vão saber do que é história, né? Então vamos mudar coisas aí, vamos fazer ela em outro tom e Mas tudo mais. agora, a pegadinha do Tinder. Aconteceu alguma coisa contigo, João? Não, não! Isso aí, tipo, foi algo que eu pensei ali assim na hora. Que eu posso fazer? O que pode ser, Porque eu o que achei pode muito parecer de tão. elaborado o negócio. O que alguém não vai pensar? Não vamos pensar nisso aí, né? Tipo, eu não sei se é comum, mas eu nunca ouvi muito falar assim, tipo, terceira idade usando o Tinder, usando aplicativos de encontros e tal. Então eu achei que poderia ser algo inusitado. Mas como é que sabia onde ela E. morava a partir do Tinder? Porque a mulher colocou as informações no perfil dela, né? Inclusive, Ah. isso A vizinha, inclusive, né? eu imaginei até que vocês fossem perguntar, porque alguns detalhes, assim, por que estão levando plantas pra ela e tal. Isso era coisa que eu ia colocar na história, que ela ia poder, por exemplo, colocar no perfil dela, adoro plantinhas e tudo mais, e pá. Provavelmente. Isso eu também. Isso eu fiz a ligação, né? Mas, cara, que vizinha escrota, maluco. Que véia Que bom, escrota. Que porque véia essa foi a escrota. ideia, né, cara? Mas, Essa foi a tipo, ideia. Que a bom. ganho do quê? Fazer isso a ganho do quê, maluco? Então, a ideia ali que ela queria ridicularizar a vizinha, porque, tipo, ela achou que ela, na verdade, não ia ter, assim, nenhum pretendente, né, cara? E queria fazer a mulher se sentir, tipo, sei lá, não Uhum, desejada, coisa assim, atacar a autoestima dela, né? Acabou tendo o efeito contrário, né? Por isso que eu. uhum, uhum. Mas, tipo, uma coisa Nossa, muito. que me escapou até terminar o texto da primeira vez foi que, tipo, ela já sabia desde o início que era a morte que tava vindo. Sim, ela já Porque, sabia. isso é a primeira vez, quando eu fui lendo, eu achei que era só, tipo, uma visita, e aí depois, só em retrospecto, é que eu percebi isso. Então, isso tem algumas razões de ser. Uma delas é que, eu não sei se fica muito claro, porque isso era uma parte que eu meio que explicava na carta, mas eu resolvi tirar para deixar fazer mais ou menos o que você fez na tua história, né? Deixar assim algumas pontas soltas para fazer vocês confabularem, mas eu já tenho assim o meu cânon da história, que na verdade o marido dela, ela já sabia que o marido dela tipo assim corriqueiramente jogava com a morte, tipo era um amigo mesmo, jogava noites de jogo assim, tudo mais. Ele morreu, só que ela nunca tinha conhecido a morte, porque, tipo, eles, sei lá, eles iam jogar em outro lugar e ela simplesmente não estava presente. E quando ela recebeu essa carta, assim, tão direta, faz tempo que seu marido morreu e nós não nos conhecemos ainda, ela se ligou na hora quem que era, né? Por isso que eu dou várias pistas, visita irrecusável, o sorriso, qual a palavra que eu usei? Inevitável no rosto, assim, mas sem falar que falei também do manto, Tu descreve da mão como esquelética, mão pois esquelética, Uhum. a descrição fica bem óbvia, né? pois é. Mas o seu Zé ganhou no truco, a morte ficou puta e levou a alma do cara embora. Mas eu Não, achei. então.
Eu fiquei achando Pode falar. que ela, quando ela se refere que jogava com ele, é que era depois de morto. Eu não tinha entendido que ela jogava com ele enquanto vivo Ah, ainda. foi Essa, enquanto vivo, justamente por isso que a morte veio visitar ela enquanto ela tá viva, né? Pra eles jogarem. cara, essa tua Ela perdeu história, um parceiro de jogo e. Hum. eu li uma parecidíssima, mas com outro personagem, num livro de contos meio infantil, contos macabros infantil. Hum, Eu não consigo lembrar o nome desse livro, cara, mas ele tinha tipo um esqueleto na capa e era todo preto. é E brasileiro? tinha. Cara, não lembro. Eu li no ensino fundamental. Só que ele tinha um Hum. conto de um cara que era, tipo, meio preguiçosão, saca? E Ah, aí. E aí, tipo, chegou a hora dele morrer. E ele joga com a morte e tal. E ele pela prende a vida? morte. E Ah, ele prende a morte, tipo, não sei se é truco, cacheta, sei lá, ele hum. joga um desses jogos aí e prende a morte. Tipo, ele engana a morte e prende ela por vários anos. Uhum. Aí tanto que tem descrição que por muitos anos ninguém mais morria na Terra, né? Ah, E essa coisa é minha familiar. aí. Isso Só me que daí lembra Sandman, cara. ele só solta ela quando eles fazem um acordo, só que daí depois ele joga com o diabo de novo. Porque daí o diabo vem buscar ele pra ele ir pro inferno. Daí ele faz a mesma coisa com o diabo e depois ele faz a mesma coisa com o anjo. Aí, tipo, Nossa, no fim do conto, é tipo, ele continuou na Terra porque ninguém queria ele nem no céu nem no inferno, sabe? Porque ele era nossa. um trapaceiro filho da puta. E me lembrou muito essa ideia de, tipo, você jogar jogos com criaturas sobrenaturais, né? Sim, então, isso é uma. Isso foi uma trope que eu quis visitar nessa história, Uhum. que eu gostei, eu gosto Se bastante dela, estudar, tipo, existe, né? Se da estudar, existe morte, alguma jogar parada jogos e disso. É, tal. eu me lembro um pouco essa morte personificada, pra mim, eu sempre tenho como referência a do Discworld, né? Uhum, uhum. E eu não lembro se lá ela chega a jogar alguma coisa, mas eu lembro que ela tem muito isso de. Ela conversa muito com as Então, pessoas, né? E, é, eu não lembro se ela joga, mas eu lembro que ela adora, assim, muito discutir e aprender coisas do cotidiano dos mortais. Isso eu lembro que a morte ela é bem curiosa. Tanto que até pensei, será que eu faço o diálogo da morte todo em letras maiúsculas? Eu sim, falei, isso não. eu ia comentar sobre isso. Porque isso eu acho é um detalhe, assim, tão sutil que ele usa no. Que o Terry Pratchett usa, mas que deixa tão engraçado a morte falar com letras garrafais. E ele consegue usar isso muito bem, porque a partir de certo ponto você já sabe. Né, você sabe que letras garrafais é a morte falando. Então Uhum, é um artifício ótimo para você saber sem nenhuma descrição, né? Quem é que tá sim. falando. E inclusive ele usa isso de uma forma fabulosa uma hora que a morte aparece de surpresa, que tá tipo o personagem, e de repente só aparece um olá em caps lock e sai, pronto, Ah, é morreu, verdade, é morreu, verdade. Eu acho já que era. é num dos primeiros livros, inclusive, eu acho, porque eu, Aham. eu lembro dessa cena. Não sei se é do Aprendiz de Morte, que foi o último É. que eu li, ou se é o das Estranhas Irmãs. Estranhas Irmãs não, Direitos Iguais, mas acho que é do Aprendiz de Morte, sim. Essa parada da morte também é muito divertida, porque é uma parada com a cor também, né? Eu lembro que ele fala que os feiticeiros e os gatos conseguiam ver a Uhum. morte, né? Daí o feiticeiro Ah, é verdade. principal vivia evitando a morte porque ele conseguia ver ela, né? Que era Sim, algum... sim, é E os gatos verdade. conseguiam ver porque eles conseguiam enxergar uma cor que humanos não conseguiam enxergar. Alguma parada assim, A né? oitava cor, a Aí, Otéria, Uhum. né? aí sempre que um gato fugia de um lugar é porque a morte estava por perto, né? Era Uhum. presságio de morte, cara. É uma mitologia muito bem criada, pra É. falar bem a verdade. Mas. Muito Ah, que. eu vou falar mais umas coisinhas da história, porque Uhum. são ligações que eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas eu escrevi essa história como se ela pudesse ser uma releitura ou talvez uma versão, uma realidade alternativa daquela outra história, porque eu até referenciei o marido A dela história da tristeza, no caso, né? pelo mesmo nome da tristeza, que é Zé, né? Uhum. O marido dela. A única coisa que eu não tinha feito é dar um nome pra ela lá na outra história, né? Que aqui eu coloquei Ofélia. Eu já tinha esse nome em Uhum. mente. Inclusive, eu tinha até tentado escrever toda a história sem usar o nome dela, só pra morte dizer, ah, oi, Ofélia, tudo bem e tal, quando fosse cumprimentar ela. Eu falei, tá, mas, tipo, o nome dela não tem peso na história, não tem importância. Então, tipo, acho que é um esforço desnecessário que vai me fazer usar muitos outros pseudônimos no lugar do nome dela, que vão só, tipo, encher a história sem necessidade, sabe? Já acabei, não, vamos Uhum. falar desde o começo o nome dela, então. Uhum. E lá na outra história, ela tem a amiga querida, né? Que é a Lourdes. E aqui ela tem uma vizinha insuportável. O que aconteceu com a Lourdes nessa história? Já, Não, já então, morreu.
eu fiz essa história porque ela pode ser Tá uma, jogando cacheta uma com a... é outra timeline aqui, é outra timeline. A Ofélia continua viúva, só que em vez dela ter a Lourdes como vizinha, ela tem a Vera, por exemplo. Eu, por algum motivo, a outra história, eu imaginei uma casa. E aqui, como tu falou, 602 é um apartamento. Eu não lembro se na outra você especifica que era um apartamento. Na verdade, eu Porque, acho que porque tinha um não. Uma casa, gramado. não. Eu sei, eu imaginei. Casa, não. Não. Eu Eu não lembro se eu falo imaginei. de gramado, eu lembro que eu falo assim dos pets. Ah, não, verdade, na outra tem gramado. Então. É, por isso que Então aí. eu imaginei a casa da tua avó na outra história. Ah, E nessa daqui, eu já ouvi o apartamento. Por isso, pra mim, tava bem diferente o cenário. então aí realmente são timelines diferentes, né? Porque aqui, E lá ela tá a... vivendo numa casa aqui no apartamento. E a Violeta também é proposital, né? O Ah, significado da eu ia lealdade e perguntar tal. isso aí, qual que era o significado da flor. Olha, eu até pesquisei algumas flores domésticas, assim, pra você terem em pequenos vasos em casa, se alguma tinha alguma simbologia interessante. A da Violeta Uhum. parece que é prosperidade. Prosperidade Uhum. não, perdão. Era prosperidade? Não. É modéstia. Uma das Uhum. representações da Violeta é modéstia. Ou. Como é que é o nome? Tem lealdade ali quando eu Ou pesquisei. lealdade. Eu acho que era isso. Modéstia e lealdade entre as duas. Mas eu não. Assim, eu queria uma flor que fosse visivelmente bonita. E as que eu pesquisei, as mais comuns de casa, tipo, algumas. Tipo, Anturo, eu não gostei muito. Então, Sacanagem vamos de seria se Violeta. ela viesse com uma coroa de flor. Não, então, eu até. Eu Já li que tô... uma das flores comuns dentro de casa era o crisântemo. E se eu O não me engano, crisântemo. tipo, muito tempo atrás, eu tinha ouvido falar que, tipo, o crisântemo é a flor dos mortos e tal, que você Sim, leva pra. Eu pra até pensei, velório. será que eu faço isso? Mas, tipo, mas como não tá sendo uma visita pra, tipo, matar a Ofélia, eu acho que. Não sei se deixa essa ambiguidade. Eu falei, não, vamos colocar outra flor. Então, quem sabe um cravo ou uma violeta. Acabei ficando com a violeta. E aqui, apesar de ser uma releitura da tua outra história, tu mantém, né, o seu padrão de histórias de senhorinhas, senhoras idosas, Então, né? aqui é a mesma personagem, né, também. Inclusive aqui eu não coloquei o ponto do bingo, que eu não falei de café nem chá, viu, seu Tots? Eu Falei acho de que. bebidas apenas. Não. Eu acho que você tem que lançar uma coletânea depois. Duas Eu, senhoras e uma eu, xícara eu de ia chá, falar isso, algo assim. eu ia falar isso. Quando eu terminei de escrever essa história, eu repensando, eu pensei, poxa, eu vou fazer uma piada no sindicato que eu vou ter que lançar uma coletânea de contos de senhorinhas. Acho muito válido. E outra coisa, eu ia comentar também que eu gostei muito do título da. O título foi uma das primeiras coisas que eu pensei, porque eu não sei porquê, mas já tinha me vindo Sim, tava lá a com duas cena. linhas da história, Não, tava lá mas o então, título. eu quero dizer que já tinha me vindo. Eu não pensei no título depois que fiz a história. Já tinha me vindo a cena de literalmente flores, plantas mortas assim na janela. Eu pensei, isso talvez seja um bom detalhe para um título da história. E como eu faço uma ligação no final, né? Porque a morte, no fim das contas, leva para ela uma planta. Uhum. Eu gostei de usar como Essas título. não podem ficar secas na janela, não. Então, É é isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês sentiram alguma importância significativa, tipo, na última frase da morte no texto? Porque eu coloquei ela com certa ambiguidade ali. Sim, cadê? Deixa eu voltar. Se não der E certo, no fim a- quem ganha uma amiga sou eu. Parece Mas que o que ele quer dizer com isso? Entendi que a vida de flor... se ela deixar a planta morrer, ela vai morrer, é isso? Porque ela Pode fala ser. Então, é justamente para ser essa ambiguidade. A morte não foi, ela foi lida de fato como uma visita amigável e tal. E foi uma fala, tipo, eu não vou dizer infeliz, porque acho que nem eu quero saber se a morte falou aquilo com ambiguidade ou não. Porque a ambiguidade fica justamente se ela deixar a planta morrer, ela vai junto. Ou tipo, não, se a plantinha morrer, daí ela morre, daí ela vira uma amiga minha, a plantinha, entendeu? Eu não sei, pra mim isso é menos um tom de ameaça do tipo, se você não souber cuidar da planta, tipo, eu não acho que a morte seja assim uma Sim. Nazi de plantas. Pra mim, é mais no sentido talvez de o que tu tem de vida ainda enquanto durar essa planta e depois vambora. Sim. Não, mas de fato não foi intenção ser ameaça mesmo, foi só pra Se a ficar planta morrer, tá ambíguo. tudo bem. Agora, se a morte perder no truco, aí, meu Uhum. amigo, aí tu se fudeu. Mas, então, uma coisa que eu acho que eu falei antes, na verdade, mas o marido dela, ele não morreu porque ele ganhou da morte no jogo, ele morreu por morte morrida. Morte matada. Morte morrida. Se alguém matou, agora eu não sei, mas não foi a morte. Casualmente, depois de ganhar no poker da morte, ele foi atropelado por um carro preto. A morte falou, bom jogo, Zé, bom jogo. Virou as costas, depois o velho
se foi, né, bicho? Uma foiçada nas Uma costas. foice, golpes de foice. Eu... É. Aqui, essa frase eu quase tirei, porque eu pensei, tá, mas daí ela. Eu não sei se ela não interfere um pouco na ambiguidade da frase final da morte, que foi a seguinte frase. Há quem diga que a flor. Há quem diga que a vida de flores presenteadas representa também a amizade entre os envolvidos. Eu quase tirei isso, porque eu achei que isso estava interferindo um pouco no sentido da frase ambígua que eu deixei no final. Pensei, pô, o cara tá falando ali de flores presenteadas, então já tá dizendo para tomar cuidado e tal, mas eu queria que a frase final tivesse assim, um pouco mais de som de incerteza, entendeu? Uhum. Eu não sei se fica muito óbvio isso daí com aquela frase. O que Sim, vocês acham? sim, eu acho que talvez seria melhor deixar só aquela anterior e mudar essa frase final, talvez por alguma outra coisa. Pra, Uhum. pra talvez ser mais. Uhum. Mais ambíguo. É que assim, quando eu tava escrevendo, eu já tinha pensado na frase final da morte. Inclusive, a história era para acabar com aquela frase. Eu que depois adicionei, e fechou a porta. Porque essa frase, há quem diga que as flores presenteadas e tal, eu pensei enquanto eu escrevia a cena, e só depois que eu vi que ela meio que atrapalhava um pouquinho o final. Né? Mas eu acho que aqui o que talvez eu mudaria da última frase era essa parte do se por acaso não der certo. Uhum. E daí deixa o resto. Tipo, no fim, sempre quem ganha a amiga é a morte, né? Talvez. Mas Sim, é porque verdade. mas se por De acaso qualquer não der forma. certo, é o que A morte dá. vai ganhar uma amiga de um jeito ou de Então, outro ali, né, na poderia ser, tipo, verdade. bem, não Então, sei com certeza, mas de qualquer forma, no fim, quem ganha uma amiga É, sempre sou eu. porque se por acaso não der certo é o que dá um tom estranho aqui que pode ser lido como uma ameaça, né? Ameaça! é verdade, é verdade. Talvez tenha que repensar essa frase final. Esse diálogo final. Né? Mas fora isso, muito divertido essa história. Sim, Eu adorei escrever essa história. Foi muito divertido. Você gosta de Ah, matar os personagens, né? Você Não, se não, mas diverte. quem que Você se morreu diverte aí? matando senhorinhas no final da Ninguém história, né? foi exato. ferido nessa história, só algumas plantinhas. O genial é justamente isso, é a morte chegar pra jogar. Pra jogar Ludo. E eu lembrei muito do o texto que eu também mencionei no final do desafio passado, quando o João tinha falado sobre essa ideia da morte, que eu escrevi um conto muito antigo, que eu acho que o João leu, em algum momento, que É é o Hacking? Não, um que é a morte vem visitar um cara, só que a morte é um rato pequeno. Sim. É verdade. E o cara que recebe a visita da morte não acredita, tipo, se recusa a ser levado porque ele não acredita que a Sim. morte pode ser um rato. Então, é tipo Uhum. uma morte desse tamanho, assim, com uma foicezinha. E eu escrevi também nesse tom humorístico, assim, bem influenciado pelo Terry Pratchett na época, assim. Eu lembro também que foi muito divertido Você de escreveu em escrever. inglês esse conto, não escreveu? Não. Não? Cara, mas eu tô com uma vaga memória de ter lido esse conto Eu, também, mas se, eu eu, acho que tu compartilhou por fora esse. se eu encontrar ele, eu meto no Wattpad e coloco o link na descrição do episódio também, só pra não morrer. Agora com o Dawi, dá pra fazer uma ilustração da morte, o Ah, ratinho com a safe. oh, crap. Boa. Tantas possibilidades. Mas sim, a morte é um personagem divertido pra se colocar em histórias. Uhum. A gente tem que rir, né? Pra É não... porque você tem que meio que. Eu acho que o desafio de colocar a morte numa história, se você quer ter um desafio, né? É você tentar evitar os estereótipos, né? Eu coloquei aqui, o Ou único brincar com estereótipo eles, que né? eu coloquei. Ou brincar com eles. O que eu coloquei aqui foi da aparência da morte, é uma figura encapuzada. Eu até mencionei, tipo, até pensei, será que eu faço quando ela estiver remexendo nas vestes, tipo, tirar uma foice sem querer, ups, isso aqui não é pra agora e tal. Alguma coisinha, mas falei que não Pra vamos mim, deixar tenso. pra mim, fora o Terry Pratchett, um dos que melhor retrata a morte é o Neil Gaiman, assim. Tanto que os Uhum. dois, né, escreviam junto. Porque a morte dele, do Sandman, ela é a personagem mais viva, por assim dizer. A personagem que mais ama a vida. Ela é, tipo, É. fãzaça da vida e tal. E aí tem uma HQ bem massa, porque, tipo, na história do Neil Gaiman, a morte só pode vir pra Terra uma vez a cada 100 anos. Ela, tipo, tem um dia em que ela vai ocupar um corpo por um dia inteiro e depois ela vai morrer. Daí ela vai ficar 100 anos, sei lá, transitando no cosmos, alguma Uhum. parada do tipo, né? E aí tem uma história que explica por que ela precisa fazer isso a cada 100 anos, né? Que é pra ela não esquecer qual é o propósito dela. Por que ela tem que matar as pessoas, né? Basicamente. Qual é a função dela no grande esquema das coisas, né?
E é muito bem escrito. Mas ela também é uma personagem divertidíssima, assim, ela é bem-humorada pra caralho, sempre fica debochando das situações, né? Tem muitas histórias que ela aparece que os personagens têm um diálogo. Ah, eu preferia morrer do que fazer isso. Daí ela fala, eu acho que você não preferia isso, não. E segue com a vida dela, sabe? Mas, enfim. Então é Enfim, isso. Temos mais uma história sobre a morte. é isso. Pam, pam, Temos, pam. temos mais uma visita. Mais uma visita, né? Então vamos para a última das visitas. As visitas de tio Lúcio. A minha primeira memória de tio Lúcio é aos 7 anos. Lembro de ter achado estranho um homem vestido daquela forma tão diferente vir parar na nossa casa, que aos meus olhos era a melhor casa do mundo, o que fazia do tio Lúcio o homem mais estranho do mundo para aquele lugar. Meus pais chamaram a mim e aos meus irmãos pelos nomes para apresentá-lo. A gente brincava de esconde-esconde, então foi bem chato ser atrapalhado assim por alguém que simplesmente tinha chego ali. Norberto, Eliseu, Fernandinho e Maria, pra sala agora! Berrou a mãe, enfatizando o pedido do pai. Lembro de ter levado um safanão na orelha por estar resmungando e ouvir um "se comporta, Norberto, tio Lúcio não gosta de criança mal-criada". Antes que eu pudesse responder, o tal do tio Lúcio tomou a palavra, com um riso meio esquisito. Pra ser bem sincero, qualquer coisa que aquele homem de terno branco fazia me parecia esquisito. Deixa disso, Arnaldo. As crianças estavam brincando. Eu que atrapalhei. Nada disso, senhor Lúcio. A sua presença exige respeito. A gente que não acostumou as crianças a receber visita, minha mãe respondeu. Quem é você? Perguntou Maria, que falava tudo meio errado, coisa que os pais deixavam passar por ela ser mais nova. Tinha só 5 anos. Mas como nenhum dos garotos tinha esse mesmo tratamento, sempre dava briga de ciúmes na casa. Esse é o senhor Lúcio, meu pai respondeu. Um homem muito importante pra gente que... Deixa disso, Arnaldo. Não precisa bajular assim. E podem me chamar de tio Lúcio mesmo. Na época eu não sabia interpretar coisa alguma, então levou alguns anos para eu entender que a cara estranha que a minha mãe fez com o comentário do tio Lúcio era de asco. O homem agora se abaixava na altura da gente, falando bem mansinho. Eu gosto muito dos seus pais. São trabalhadores dignos. E tenho fé que vocês vão ser iguaizinhos a eles. Não diga uma coisa dessa, senhor. Nós devemos muito por sua generosidade. Presta atenção, criançada. Tudo que nós temos hoje é graças ao senhor Lúcio ali. Ele que nos deixou morar aqui e que nos ajuda com o alimento. Para que tudo vocês possa crescer bem forte e saudável. Então agradeçam ao senhor. Nós quatro soltamos um obrigado, fora de sincronia e muxoxo. Tudo aquilo era muito inusitado para mim. Eu não sabia que precisávamos de alguém para nos dar alimento e um teto para morar. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o tio Lúcio tomou a palavra novamente. É o mínimo que eu posso fazer por gente tão honesta. Agora, se nos permitem, preciso conversar a sós com seus pais. Não deixem que o tio Lúcio atrapalhe a brincadeira de vocês. Com essa permissão, nossa mãe orientou a gente para fora de casa, onde continuamos o esconde-esconde. A casa era no meio de um matagal sem fim, então tinha muito lugar para onde se esconder. O Eliseu e o Fernandinho, que eram os mais velhos, gostavam de entrar no meio do mato, longe de casa, porque sabiam que eu e Maria tínhamos medo de ir para longe, já que a mãe falava para nunca se afastar de casa. Então, como era a vez do Eliseu procurar a gente, eu me escondi numa moita perto da janela da sala, enquanto o Fernandinho subia numa árvore altona para se esconder. E a Maria, inocente do jeito que era, ficava toda encolhida do outro lado da árvore que o Eliseu ficava contando até 100 antes de sair nos procurar. Acho que, inconscientemente, escolhi aquele lugar para me esconder por querer ouvir a conversa dos adultos. Tio Lúcio mantinha a voz calma, então era difícil de ouvir o que ele pedia. Já o pai falava todo eufórico sobre a gente. O Eliseu é bom demais com os números, senhor. Esse aí tem tudo para ser um contador dos bons. Já o Fernandinho não é lá muito inteligente, mas tem uma força sem igual. O tio Lúcio respondeu alguma coisa que não entendi, mas jurei ouvir meu nome e o da Maria no fim da frase. Ao que meu pai respondeu: A Mariazinha ainda é muito novinha para saber no que vai dar. E o Norberto é muito novo. Gosta de brincar, mas não se mostrou lá grandes coisas nas tarefas de casa ou nos exercícios. Vamos ter que esperar para ver. Eu fiquei ofendido com o jeito que o pai falou de mim. E quando percebi, já estava de pé para ir responder, quando o Eliseu me puxou pela gola da camisa e me arrastou para longe. Fofoqueiro, te achei! Ele falava triunfante. A gente brincou por mais umas horas, até que a mãe chamou pelo Fernandinho e nos mandou pro quarto.
Ela trancou a porta e a gente ficou ali olhando para as paredes e para o teto, sem entender muito bem o que acontecia. Eu queria colocar a orelha na porta para ouvir o que os adultos diziam, mas o Eliseu não deixava. Dizia que isso era coisa de fofoqueiro e que fazia a língua da pessoa ficar frouxa. Muito tempo se passou até que a mãe entrou no quarto. Nunca vou esquecer a expressão de tristeza dela, o rosto inchado, fungando um choro que continha com imensa dificuldade. Eliseu foi o primeiro a perguntar o que tinha acontecido, enquanto Maria, chorando só de ver a mãe, se abraçava nas pernas dela. O irmão de vocês foi com o senhor Lúcio trabalhar. Ele não volta tão cedo. Por isso a mãe fica um pouco triste. Mas é melhor para nós assim. Eu e Eliseu perguntamos sem parar para onde o Fernandinho tinha ido, por que ia demorar para voltar. E nisso a mãe voltou a chorar, um choro que doía na alma e que a gente não entendia. O pai precisou vir e pedir para não se falar mais nisso, que agora o Fernandinho estava indo viver como gente grande, e que quando chegasse a hora, a gente entenderia. Não entendi aquela conversa sobre a hora de se entender o que acontecia ali, mas não se tocou mais no assunto, nem no nome de Fernandinho, como se ele nunca tivesse existido. O fato da mãe ter engravidado no fim do ano ajudou nesse esquecimento do irmão, e quando a gente se deu por conta, o Eliseu já estava indo trabalhar também. No ano em que o Eliseu foi trabalhar para o tio Lúcio, eu fui chamado na sala pouco antes da saída dele. Eu não sabia que o Eliseu estava indo embora, mas senti que tinha algo estranho no pai e na mãe. Eles não tiravam o olho do chão, o que me obrigava a encarar pro tio Lúcio sem ninguém para me dar algum tipo de apoio. Então, Norberto, continua brincalhão? A voz suave e aveludada continuava a mesma, mas as palavras, elas pareciam atacar. Gosto de brincar com meus irmãos. Respondi olhando para meus pais, mas sem receber qualquer sinal positivo e reconfortante deles. Já tá meio grandinho pra continuar brincando, não acha? Tio Lúcio levantava a sobrancelha do olho direito, o que na época eu ainda não entendia com a maneira dele enfatizar quando tá falando algo sarcástico. Eu gosto. Foi tudo o que consegui dizer. Muito bem, muito bem. Realmente, brincar é muito bom. Mas o tio Lúcio tem um pedido especial para você. Eu gostaria muito que você se esforçasse nos estudos no próximo ano. Seus pais ficariam muito orgulhosos de ter um menino inteligente, como eu sei que você é. E eu também gostaria muito disso. Se meus pais concordavam com o que o tio dizia, não disseram nada, e eu, sem saber o que responder, só mexi a cabeça positivamente. Ótimo, Norberto. Se dedique aos estudos e vai ver que seu futuro será brilhante. Disse isso e me dispensou, e eu saí da sala pensando no futuro brilhante que eu queria. E não precisei de muito para concluir que o melhor dos futuros para mim era continuar vivendo ali, com meus pais, e quem sabe, com meus irmãos de volta. O que consegui nos próximos anos foi viver com meu novo irmão, o Carlos, enquanto Maria crescia e passava mais tempo com a mãe. E eu era obrigado a responder cada vez mais exercícios difíceis e monótonos, que sempre me rendiam horas de sermões sobre minha falta de vontade em fazer algo da vida. O melhor que consegui do futuro foi contar histórias para Mariazinha e Carlos nos anos seguintes. Nos poucos momentos em que ficávamos os três juntos, cabia a mim, como novo irmão mais velho, entreter eles de alguma forma. Eu já tinha passado da idade de brincar, então desatava a contar as histórias mais mirabolantes sobre a vida além do matagal que nos cercava. Gostava também de contar histórias dos meus irmãos que tinham ido trabalhar com o tio Lúcio, imaginar o que eles faziam da vida. Tá, e o Fernandinho, o que anda fazendo? Perguntava a Maria. Esse aí virou um trepador de árvores profissional. Melhor do mundo. Superou até os macacos. Maria ria das bobagens com certa vergonha. Já Carlos tinha o riso mais frouxo e se deixava rir sem parar. E o Eliseu? Pra onde foi? Maria pedia, ainda rindo. Menina, se eu te contar, tu não acredita. Conta logo. Virou um fofoqueiro sem igual. Vive falando da vida dos outros sem parar. Tanto que agora a língua dele ficou tão frouxa e comprida que chega a encostar no chão assim. Aí eu puxava a minha língua pra fora e fazia uns sons de duh, mexendo a cabeça pra lá e pra cá, enquanto Maria e Carlos choravam de rir. Riso demais incomodava os pais, então eles sempre apareciam mandando eu parar de bobagem e me obrigavam a voltar para os estudos. Por mais que detestasse estudar, valia a pena fazer meus irmãos rirem. Me mantinha alegre e me fazia pensar que ainda tinha um futuro bom para todos nós. Uma pena que essa alegria toda se foi na visita seguinte do tio Lúcio. Demorou alguns anos pro tio aparecer lá em casa de novo. Eu já tinha 16 anos, a Maria já era uma moça de 14 e o Carlos estava para fazer 8 anos. Nessa visita, só eu fui chamado para conversar com o tio Lúcio, enquanto meus irmãos esperavam no quarto. Diferente da nossa conversa anterior, dessa vez tio Lúcio já não fez questão de manter a voz calma e veluda. Me perguntou em um tom ríspido e direto. Então, guri, aprendeu alguma coisa? Eu não soube o que responder.
Então o pai tomou a palavra. Ele aprendeu muita coisa, meu senhor. Todo dia enchendo os livros de tarefa e. Eu quero ouvir do garoto, Arnaldo. O tio respondeu sem tirar os olhos de mim. O pai abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Aquilo tudo me incomodou de uma maneira que, quando percebi, estava respondendo sem pensar. Aprendi nada. Odeio matemática, geografia, história e tudo o resto. Entendo de nada. Fico só rabiscando no caderno o dia todo. É mesmo, guri. E nos serviços de casa? Maria faz, eu só finjo que faço. E se orgulha de ser um imprestável? Falou assim, imprestável, sem rodeios, e agora eu entendi um pouco mais a estranheza que aquele homem de terno branco me causava. Não sou imprestável. Respondi, contorcendo meu rosto numa expressão de raiva que deve ter parecido ridícula aos olhos daquele homem velho. Então pra que você presta, guri? Sou bom em contar história. Bom em contar histórias? O homem soltou uma gargalhada seca. Contar histórias? Ha! E desde quando isso presta pra alguma coisa? Nunca ouvi falar de ninguém botar comida na mesa contando histórias. Pois eu vou. Retruquei, ao que o homem respondeu com um riso de escárnio, e meus pais me puxaram preocupados, se desculpando pela minha atitude. Não dá bola, senhor Lúcio. A gente tem que ser mais duro com esse daqui. Ele se criou achando que tudo é brincadeira, mas a gente vai dar um jeito nisso. Tio Lúcio fez um sinal com a mão, abanando o ar, enquanto dizia: Nada demais, meu caro Arnaldo. Não dá pra esperar que todos os nossos filhos sejam motivos de orgulho. Não se preocupem. Já entendi que os outros valem por esse daí. "Uhum." Ele pode ficar. Daqui uns anos a gente vê onde essa vida de contador de histórias vai levar ele. Depois dessa visita, levei uma surra como nunca imaginei ser possível, e muita coisa piorou. Os estudos agora eram diários, e eu não mais podia contar histórias para os meus irmãos. Para ser sincero, eu mal via eles, o que me obrigava a contar histórias dos papéis dos cadernos de estudo, o que enfurecia minha mãe toda vez que ela descobria. Também tivemos problemas de comida. Até então, todo mês vinha um caminhão com caixas que davam pra gente se alimentar por um bom tempo, e quando a comida estava para acabar, já vinha um novo caminhão. Agora as vindas de alimento demoravam mais. Só víamos os caminhões a cada 2 ou até 3 meses, e passávamos o tempo nos alimentando de frutas que davam no matagal ao redor de casa. Ninguém falava nada, mas o olhar que meu pai me dava deixava bem claro: a culpa era minha. No terceiro mês em que a comida atrasou, eu tinha me decidido. Na próxima visita do tio Lúcio, iria me desculpar. Ia mentir que tinha melhorado nos estudos. Ia fazer o que ele quisesse para que parasse de nos castigar. Faria o que fosse preciso para que a vida de minha família melhorasse. Isso é, se ao menos tivesse tido essa oportunidade. A última visita do tio Lúcio levou mais uns 3 anos para acontecer. Nesse meio tempo, a mãe já estava muito velha e doente. O pai passava pouquíssimo tempo em casa, e os meus irmãos viviam para sustentar o lar da melhor forma que pudessem. Maria tomava conta da casa nas atividades que minha mãe não era mais capaz, e Carlos sempre buscava algo para a gente comer. Saía em busca de frutas quando não se aventurava em caçar algum animal. Cortava lenha para o inverno, fazia tudo que eu não tinha capacidade de fazer. Minha vida foi só estudar, até que isso parou de ser relevante. Não sei dizer ao certo quando foi que aconteceu, mas em algum momento as cobranças pararam. Acho que foi quando o pai começou a passar menos tempo em casa, e a mãe já não sentia mais ter a obrigação de cobrar um marmanjo de suas responsabilidades. Mas eu também não sentia mais ter a obrigação de fazer aqueles exercícios, e passei os últimos anos escrevendo em meus cadernos sem que me importunassem. Quando o tio Lúcio chegou, não fez questão nem de entrar na sala. Veio em uma caminhonete, tão branca quanto seu terno, que era tão branco quanto sua barba. A mãe chamou primeiro por Maria, que deixou o quarto cabisbaixa. Esperei pela minha vez, mas quem foi chamado em seguida foi o Carlos. Ele me lançou um olhar de súplica. Estava nítido que não queria ir, mas eu não tive coragem de me colocar em seu lugar. Então ele se foi, e eu continuei esperando me chamarem. Acho que entrei em um transe profundo nesse meu tempo, pois só me dei conta que ninguém me chamaria quando ouvi o ronco da caminhonete. Saí em disparada para a sala, e só consegui ver o rastro de fumaça que o carro deixou. Minha mãe mais parecia uma estátua na porta da sala. Era a primeira vez que tinha ficado sozinha numa visita do tio Lúcio. Pedi o que havia acontecido, ao que ela me respondeu: eles foram trabalhar para o senhor Lúcio. E por que eu não fui? Não sou o mais velho? Ela me olhou com um sorriso tristonho, mas não respondeu à pergunta. Apenas me disse: logo seu pai volta, e eu me vou também. Pedi explicações, mas ela se virou de costas e foi pro quarto deitar. Eu fiquei na soleira da porta, encarando o matagal que nos cercava, imaginando para onde meus irmãos tinham ido. Mas diferente do que fazia quando mais novo, não conseguia mais imaginar histórias divertidas e engraçadas sobre seus trabalhos. Tudo que eu via era o olhar de súplica de Carlos.
Maria cabisbaixa e 2 rostos borrados onde antigamente eu conseguiria ver nitidamente as expressões alegres e marotas de Eliseu e Fernandinho. Ainda se passaram mais alguns dias até que o pai voltou para casa. Ele e a mãe não se falaram muito, e comigo ele sequer trocou uma palavra. Eu realmente estava apenas existindo ali. Eu tentava ser mais útil na casa, mas nenhum dos dois me queria por perto. Era como se eu carregasse memórias terríveis para lá e para cá, como se os lembrasse de algo que hoje se arrependiam, e portanto, era melhor esquecer. Aceitei a situação, cheguei a me acostumar com essa normalidade, e estaria de acordo em viver como um filho colocado de escanteio, se não fosse pelo sumiço da mãe. Foi como nas partidas dos meus irmãos, exceto que dessa vez não teve visita de tio Lúcio. Da noite pro dia, ela simplesmente não estava mais lá. E antes mesmo que eu pudesse me recuperar do choque de acordar e não a encontrar em casa, outra surpresa me atingiu. Havia uma outra mulher no quarto de meu pai, deitada ao seu lado na cama. Uma mulher muito jovem e já com barriga de grávida. Os dois dormiam tranquilamente, quando bati na porta exigindo explicações. Cadê a mãe? Perguntei. O que te interessa, Norberto? Não tá mais aqui. Foi-se embora. E se você tivesse um pouco de juízo, fazia o mesmo. Foi a resposta do meu pai. Do que tu tá falando, pai? Quem é essa mulher? Isso é coisa do tio Lúcio? Ele levantou da cama, pegou uma cinta e me acertou na cara com a fivela, o que era uma cena no mínimo bizarra, um senhor de idade acertando um homem de 20 e tantos anos como se fosse uma criança. Não é possível que tu seja tão cego, Norberto. Pega tuas coisas e se manda daqui. Essa casa não tem mais tua mãe e eu não vou te criar mais. Já fiz minha parte. E tu se deu um vagabundo. Então faz igual a tua mãe e se manda daqui. Vê se dá um jeito nessa tua vida e se cria no mundo. Ele fechou a porta na minha cara e eu agi no automático. Me recompus da surra, peguei um saco, joguei minhas roupas dentro e me preparei para ir embora. Eu não pertencia mais àquele lar. Quando estava prestes a sair, lembrei de meus cadernos e minhas histórias, muitas delas registrando meus dias ali. Peguei-os com certo pesar, sentindo que toda a minha história estava naquelas folhas, e que se ali ficassem, tudo seria perdido. Parti dali com 1000 perguntas na cabeça, sem entender o que estava acontecendo, nem saber para onde ir. Perdi a conta dos dias que andei no meio do mato, até encontrar uma estrada de asfalto, algo que até então eu só tinha visto nos livros de exercícios. Imaginei que seguindo aquele caminho chegaria em algum lugar. Demorou mais alguns dias, muitas noites em claro caminhando, sem que uma alma caridosa parasse para oferecer carona. Mas enfim, cheguei em uma pequena cidade, onde desmaiei poucos passos depois de adentrá-la, uma resposta do meu corpo à tamanha fadiga dos últimos dias. Quando acordei, estava numa cama de hospital, pela primeira vez na vida, aturdido com tudo que ocorria ao meu redor. Depois disso, vários rostos me entrevistaram, fizeram perguntas, disseram que era um milagre eu ainda estar vivo, visto que estava com falta de inúmeros nutrientes e vitaminas. Sempre que me pediam quem eu era, de onde vinha e qualquer coisa do tipo, eu pedia para que lessem meus cadernos, pois estava muito cansado e confuso para responder qualquer pergunta. Felizmente, alguém assim o fez, pois em questão de dias todo mundo conhecia minha história. O que se sucedeu nos dias seguintes foi um efeito cascata. O médico do hospital, ao ver os relatos do meu caderno, buscou a imprensa para divulgar a notícia do estranho homem que aparecera do nada. Não tinha nenhum registro no cartório, e, no entanto, parecia expor um dos grandes magnatas da região em uma enorme polêmica. Por dias tive de responder a perguntas de médicos, repórteres, policiais e tantos outros estranhos que se interessavam por minhas histórias. Levou algum tempo para eu entender, mas o que saiu nos jornais foi um enorme esquema de cárcere privado que o magnata Lúcio Fernandes de Souza, herdeiro de um conglomerado de metalúrgicas, realizava na região. Lúcio mantinha um esquema de muitos anos, sustentando alguns de seus empregados mais pobres em casas afastadas dos centros urbanos e de qualquer vestígio da civilização, dando recursos para sustentar essas famílias em troca de seus filhos, que viriam a trabalhar em suas fábricas como trabalhadores não fichados, uma espécie de tradição da família de Lúcio, que enriquecera na época da escravidão, e encontrou nesse esquema uma maneira de sustentar uma mão de obra ilegal. Muito se falou sobre o caso, e muitos me perguntaram a respeito, mas pouco se resolveu. O conglomerado de Lúcio se desfez, mas ele jamais foi pego. Fugiu do país antes que qualquer ação fosse tomada, e o mesmo ocorreu com suas propriedades do interior, todas queimadas junto com os subordinados que nelas viviam. Alguns dos filhos que foram tirados de suas famílias nesse esquema de Lúcio foram encontrados, mas eu jamais encontrei meus irmãos entre essas pessoas. A essa altura, já não sei se os reconheceria, ou se eles me reconheceriam, visto que depois de um longo processo de reinserção social, eu me tornei outra pessoa. Hoje sou um velho homem que viveu de suas histórias, ouvidas por todo mundo, e continua contando-as para quem quiser ouvir, para evitar que o mesmo que me aconteceu ocorra com outro alguém. E mesmo assim, sabendo que agora todo mundo me conhece, sabe pelo que eu passei e que eu tenho uma casa para me acolher, toda noite eu tenho dificuldades para dormir. Passo horas a encarar o teto, só pensando e pensando.
na hora em que tio Lúcio virá me visitar, e dessa vez me levar pelas histórias que contei. Essa, essa história é tão absurda que me faz pensar que aconteceu, que é baseado em fatos reais. Vamos por partes então. Porque eu lembro que eu não tinha chegado a começar a ler, mas eu vi quando você já tinha um pouco da história escrita. E de fato não era desse tamanho. Então eu quero saber se você já tinha pensado que ela seria uma história longa, se ela ia conter tantos detalhes, assim, tantos pontos Não, na história. quando eu colei a história já era completa. Entendi. Acho que tu ou não carregou, mas eu escrevi essa história de uma vez só. Ah, sim, eu vi que você comentou isso. Eu escrevi em umas 2h30 de escrita ininterrupta, porque eu tinha passado um bom tempo mastigando essa ideia, assim. Eu tinha, tipo, acordado e pensado no desafio, né? Uhum. Aí, enquanto eu lavava a louça, eu fui pensando na história e nos pontos chaves ali dela. E quando eu sentei pra escrever, só escrevi, sabe? Tipo, só fui colocando meio que as ideias que tinham me vindo à mente na ordem sequencial. E, inclusive, se eu fosse colocar tudo que eu tinha em mente, ela seria mais longa. Teve algumas coisas que eu fui me cortando Rodando? pra não ficar tão comprido. E mesmo assim saiu bem longo. Porque é uma história. É a dificuldade de você contar uma história que se passa muito tempo, em Sim, formato sim, de é verdade. conto, Muitos anos, em né? muitos anos, né? E você tentar desenhar essa lógica da mudança do tempo, né? A Mas passagem. eu acho que você fez muito bem, né? Falando assim da percepção do Norberto quanto aos irmãos crescendo, né? A Maria agora ria um pouco com vergonha, o irmão mais novo ria, Uhum. como é que se diz? Riso frouxo. Riso frouxo, assim. Então, você evidencia, assim, a passagem de tempo na relação dele com os irmãos, né? Até na, na fala do Lúcio, né, com ele, Uhum. quando ele já é mais ríspido, não tá mais tentando agradar uma criança, né, deixar uma criança confortável, e a indiferença dos pais, né, que vai crescendo quanto a ele. Então, eu repito, é uma puta história bem triste. Falando sobre essa indiferença dos pais, eu não entendi muito bem por que os pais guardaram esse rancor, porque a princípio os pais estavam nesse esquema, né? Tipo, esse acordo de serem sustentados em troca de dar os filhos. Então, por que eles ficaram rancorosos com ele, sendo que, ao meu ver, assim, a única coisa que muda, tipo, é que ele não foi levado. Não vi muita diferença na. Então, era algo que eu ia tratar mais a fundo, era principalmente a questão do alimento, assim. Eles começam a ganhar menos alimento, sabe? A ganhar menos maneira de sustento. E isso começa a incomodar o pai. E esses sumiços do pai que eu coloco era para subentender que o pai agora também tá tendo que trabalhar, sabe? Ele não pode mais Ah, estar eu só vivendo ali. suspeitei que foi Sim, isso. isso eu entendi. Então, Mas foi. o sumiço da mãe não ficou 100% Ah, pra foi mim embora, claro. né? Ou Ela foi mataram. embora só? Pois é, não. Então, a ideia é que ela já não pode mais ter filho, então ela já não tem mais utilidade, Ah, faz sentido, faz sentido. entendeu? Ela já não tem mais utilidade aos olhos do tio Lúcio. Então, ela simplesmente. Eu não deixo claro se ela fugiu antes ou se ela foi levada, né? Mas entendia-se, pela cena da mulher nova na cama, entendia-se que ela ia ser trocada, né? Sim, e já Porque tinha sido há algum tempo, né? Porque ela já tava grávida. já estava grávida, sim, exatamente. Aí é tenso. Então no começo você ia achando, pô, os pais do cara são só assim, gente muito simples, muito simplória, Uhum. que estão basicamente nas mãos do Lúcio, né? Só que então, o pai dele também é um belo de um cuzão, né? É, Eu, eles. eu, que o Desculpa. pai estava mais de acordo com Pois isso é, do que a mãe, a né? mãe demonstra mais sentimento, Porque fica mais triste, até mais mesmo. paralisada quando os filhos vão embora, e o pai tá tipo, leva esse aí É que agora. nessas situações tem muito da falta de conexão do pai com os filhos, né? Sim, Tipo, sim. a mãe tem aquela parada de engravidou, ficou 9 Uhum, meses com a criança na barriga, então ela tem sim. um laço.
Tanto que quem chora quando os filhos vão embora é sempre a mãe e tal. O pai O já vê pai tá aquilo falando como dos um filhos um como meio de tivesse, vida, né. estivesse vendendo peixe, né? Pois E é. e eu que assim, eu não como eu não dou tanto espaço pra ele participar, eu acho que talvez ficou meio brusco essa mudança, mas, principalmente, tipo, dele aceitar uma nova mulher com uma tranquilidade e aceitar continuar naquele esquema de vida, pra mostrar um pouco da indiferença que ele tem, sabe, tipo, Eu acho ah, que isso ficou bem representado, cara. Tipo, tanto que eu comentei agora algo que eu não tinha percebido na primeira. Não tinha percebido, não, é. né? Não tinha, tipo, parado pra pensar muito assim na primeira leitura, mas o pai deles é um belo de um cuzão. E o rancor dele com o Norberto é tipo assim, por Sim, causa dessa criança eu tive que trabalhar, mas se sim. todas as crianças tivessem dado bem produtivas, eu tava aqui vivendo de boas, bem Não tocando só a minha isso, vida. mas também, tipo, o Lúcio decidiu castigar eles, né? Com atraso de alimento. Então mais uma Exatamente. razão pro pai Uhum, desgostar do Norberto. uhum. Eu Ah, eu só, só Norberto é quero uma dizer que escrotão. não, assim, acho que talvez na segunda, terceira página da história, eu lendo assim, parece um cara assim e tal que leva todo mundo embora. Eu imagino que foi intencional, até pelo nome do cara, né, e tudo mais, mas eu peguei até aquele ponto eu tinha uma vibe assim meio sobrenatural da história, porque pra mim o cara parece muito assim uma figura do diabo, né? O diabo. Uhum. E o Mas nome sim, dele é foi, proposital. obviamente, proposital, né? Pois é. Assim, eu não tinha lembrado do segundo nome dele. Tanto que eu tava pensando, poxa, o Otávio podia ter colocado um segundo nome no cara, né? Ele ia ficar show, mas já colocou no sobrenome. Eu pensei, tá, mas ele tem um irmão chamado Fernandinho, então eu teria que mudar o nome do moleque. Daí eu ia Uhum. falar pra você chamar ele, o cara de Lúcio Fernando. Mas Fernandes também fica muito bom, né? Então, Mas sim, o Lúcio é proposital. Na verdade, pois é é. isso que é engraçado. A primeira coisa que eu tive de ideia dessa história inteira foi o título dela. Veio o nome, As Uhum. Visitas de Tio Lúcio. Foi a primeira coisa que me veio. E aí foi vendo essa ideia de alguém que vai visitando de tempos em tempos e vai levando sempre uma criança consigo, Sim. sabe? Meio que essa ideia É, Satanás mesmo, passa muito Lúcifer. essa ideia de sacrifício, Eu né? até fui Então, procurar até em algum momento eu ponderei essa ideia do sobrenatural, mas eu quis deixar lá de sim. lado. O sobrenatural eu trago pra outra história. Mas eu acho que ficou bom, assim, a história pé no chão, assim, vamos dizer, sem a parte do sobrenatural, porque passa, assim, de uma ideia de exploração que é muito real hoje em dia, né? Não que uma Uhum, situação exatamente como essa aconteça, mas com certeza tem coisas muito análogas ao que acontece hoje em dia por aí, né? De, uhum, de gente de família bem simples, assim, que tá basicamente isolada e depende de alguém, assim, que traz comida, que providencia coisa, porque a pessoa tá ali meio que abandonada no meio do nada, né? uhum, Tanto que o cara tem o Norberto tem 20 e tantos anos, não tem carteira, não tem CPF e tal, então é tipo um ninguém no mundo. Tanto que as pessoas ficam uhum, chocadas quando ele chega numa cidade, né? uhum. pois eu achei estranho até ele nunca ter tentado antes isso. Vários anos ali de infelicidade, Entendi, né? ele chegar a ficar com 20 anos e nunca ter nem pensado, porque se ele não tivesse recebido algum estudo, até talvez isso justificasse um pouco mais, mas ele, tipo, estudou ali e, tipo, ele nunca teve curiosidade. A gente mora isolado, até tu não fala tanto sobre isso, né? Só diz que tem matos nos arredores, né? Então dá a entender que realmente não tem ninguém ali. Mas, tipo, ele nunca foi mais longe, nunca tentou fugir. Eu quis trabalhar um pouco do Norberto no sentido da apatia, sabe? Uhum. O tempo passa e os irmãos dele vão embora e ele não. E ele fica apático àquilo. Sim. Onde eu quis colocar a justificativa disso é quando ele fala que pra ele o futuro ideal era viver com os pais ali, tipo, Aí ele porque até menciona. ele não se interessava pelos estudos, ele não se interessava pelas coisas do mundo, tipo, tratar essa antítese do estudioso que não tem curiosidade de conhecer o mundo, Eu acho que porque se a fosse. vida dele é muito confortável ali. Só que ela é muito confortável às custas de perder tudo eventualmente, perder os irmãos, tipo, é é quase como uma lente que ele mesmo se coloca, porque, tipo assim, em algum momento ele entendeu que os seus irmãos estavam sendo levados para algum tipo de trabalho escravo, que esse trabalho não era legal. Uhum. Mas é tipo a comodidade, o perder esse conforto que meio que age como um mecanismo para ele não fazer nada, né? É porque é o único tipo de conforto que ele conheceu a vida inteira também, né? Uhum, Então. Mas eu acho que você podia ter tratado de. Eu gostei da história, uhum, eu acho que ela ficou bem fechada e tal, mas agora que o Tots levantou esse ponto dele uhum, nunca ter pensado em fugir e tal, você poderia, por exemplo, se você quisesse, ter colocado um parágrafo explorando, tipo, falando ou dele ou de algum irmão mais velho, né? Porque dá pra entender que ele uhum. é o irmão do meio.
Uhum, uhum. Uma vez fui fugir, ou o Fernandinho ou o Eliseu fugiram e tal, e voltaram tudo, sei lá, esculachado do Tudo mato, assim, e fudido, tudo tal. fudido. E É uma daí dá boa, é uma pra, e boa. dá pra colocar como posição, tipo, e o pai deu uma surra neles que eu nunca vou esquecer e tal. Daí, a partir daí, o cara nunca mais Eu, pensou em fugir, né? eu pensei nisso, só que em o irmão ter morrido, assim. Tipo, tentou Isso. fugir, podia, não sei, um lago e morre afogado, ou tipo, Uhum. morre, né? Morre, morre. Apareceu É uma afogado boa. com 2 tiros na cabeça. Na verdade, seria bem Afogado a golpes depois de... engraçado. Quando se morre afogado, surgem uns buracos no corpo, né? Engraçado. Na verdade, até essa justificativa é bem show de Truman, né? Tipo, que ele não sai da cidade porque o pai dele morreu afogado no mar, né? Ah, Daí ele fica com esse trauma, porque ao redor da cidade é só mar. Tanto que tem uma cena maravilhosa que é quando ele já começa a suspeitar que ele vai pra uma agência de viagens e daí, tipo, tem uns pôster na parede que é, tipo, um avião sendo atingido por um raio, um barco sim. naufragando. É tipo, pode ser você, não sei o quê. Aham. Genial. Mas eu gostei dessa ideia. Eu acho que se em algum momento eu voltar e escrever as coisas que eu queria escrever pra essa história, ampliar ela, eu acho que essa ideia que o Tots colocou, ou na verdade que vocês colocaram de um dos irmãos fugir, ou morrer, ou levar uma surra, esse negócio da surra que sem igual, assim, também, pra A causar esse punição, gatilho né? A do medo. punição A que punição, traumatiza a o pessoa. Ou gatilho do como ele é uma medo criança, né? Acho que ele ficaria bem traumatizado. e a falta de conhecimento do mundo, né, cara? A falta Sim. de... Mas... Mas o que que você não colocou nessa história que seria um ponto bem diferente, por exemplo? Cara, na verdade, eu ia colocar mais tempo e mais irmãos, sabe? Nesse Hum. meio tempo, assim. Eu ia colocar alguns relatos, assim, dele e, tipo, eu ia expandir essa relação dele e do tio Lúcio até o ponto em que o tio Lúcio não tem mais interesse nele, deixar mais evidente isso. Mas não é nada que faltou na história. São, Eu, são cenas eu, que talvez eu deixasse divididas ou em locais diferentes, eu saca? não digo que faltou, mas eu sinto que ficou um ponto assim meio que aberto, porque, tipo, quando o Uhum, Lúcio falou, vamos voltar depois e ver o que essas histórias trouxeram pra ele, tipo, ele nem se deu ao trabalho tipo, uhum, de esfregar isso na cara do moleque, né? Ó, tipo, e aí você tá uhum. na merda É, ainda, e pois é. agora, cara, garoto? Eu acho que se fosse expandir a história, talvez fosse interessante ter uma época em que ele sai, mas ele não vai embora. Tipo, ele sai de casa e fica morando no mato e fica, Uhum, tipo, espiando a casa pra ver o que acontece. Ele pode, tipo, ver uhum. ainda os irmãos que sobraram indo serem levados Seria embora. Indo legal. embora. Uhum, Porque por algum motivo, tipo, se ele tivesse medo, né, naquela história dele ter medo de escapar, mas ele também não consegue mais ficar ali, né? Aí ele fica nesse uhum, limbo, né, que é Uhum. na área, na zona do mato ali. E eu acho uhum, que talvez trabalhar, por mais que tu não queira ir pro sobrenatural, dá a entender que é uma possibilidade, eu acho que poderia uhum, ser interessante, deixar no ar, assim. Então, aí que dá essa de deixar a possibilidade, acho que ele teria só que mudar o final, na verdade, que é Isso. tirar a exposição do caso do Magnata. Então, essa era a crítica que eu ia fazer, é que eu não gosto desse final, dessa última página de exposição, pois é. porque, assim, dá algumas dicas sobre o que pode ser, talvez, mas você já dá, tipo, dicas ao longo, assim, da história. Eu acho que isso só... E essa é engraçado, porque quando eu escrevi aquela história da ovelha lá, qual que era aquele desafio bíblico? É o da Uhum, igreja, é. A primeira versão que eu tinha escrito também eu tinha feito isso, mais ou menos, e daí a Lígia tinha feito essa crítica, né, do final expositivo e É outra. aquela da menina. É uma menina protagonista naquela mesmo, É, né? sim, é uma menina. Aquela da menina lendo a notícia no jornal, no fim? Você disse? É, exato. Essa parte? Exato, porque uhum, era similar ao que tá aqui, né? Ela lia e a reportagem meio que explicava tudo, assim, Uhum. né? uhum, E aqui não é tão. Porque lá eu peguei o caminho mais fácil mesmo, que era a É. reportagem. Aqui, pelo menos, o personagem Tá tá um descrevendo, tá pouco contando. ligado com o que ele fez, né? Aqui Uhum, eu gosto que Mas. você. Quer dizer, eu gosto. Uma coisa interessante que você fez, decidiu pro personagem, foi que, tipo, ele não encontrou os irmãos, né? Ele nunca uhum, encontrou os irmãos, apesar de terem falado que encontraram alguns dos filhos que tinham sido submetidos a isso. uhum, E, nossa, as famílias tiveram o mesmo final
da velhinha na história das suas abelhas, cara. Trancadas em casa e morreram queimando fogo, né? Pá, Uhum, uhum. tenso. Mas então, eu também não gosto muito dessa última página, porque isso é uma das coisas que talvez tenha me cortado, porque eu fiquei pensando, tá, ok, já tá muito grande isso, tá na hora de encerrar, tá na hora de dar um final pra essa história. Fechar as cortinas. Então, e sempre o caminho mais fácil é o expositivo, né? É o Sim. tipo, tá, vou explicar o que aconteceu e é isso aí. Mas não quer dizer que é o melhor. E eu também não gosto muito de como ficou ali. A ideia, talvez eu relendo e reescrevendo, que como estava falando para vocês, eu escrevi isso numa vez só. Então eu não parei muito para refletir depois. Eu fico muito satisfeito com os momentos dessa história. Tipo, eu gostei muito de escrever esse conto. Desde tipo, os mistérios da primeira visita até o momento que já não tem mais irmão para ir embora. Mas eu também não fiquei tão satisfeito com esse final. Eu gosto muito do parágrafo final, porque foi algo que me veio à mente antes de chegar na explicação do porquê. Eu Que gostei porque é, ele faz uma amarra com o anterior da história, né? Então, é, isso é que é. é essa ideia de, mesmo ele tendo vencido, por assim dizer, tendo superado essa adversidade, ele perde o sono pensando quando que o tio Lúcio vai vir visitar ele de novo Ele e ficou levar ele embora, né? traumatizado, né, cara? Ficou Igual traumatizado. aquela menina do. Não sei se o nome do filme é esse. Quando um estranho chama, que ela vai cuidar de babá na casa de uns ricaços. E daí as crianças estão dormindo e tal, daí ela fica recebendo telefonemas que depois ela descobre que é dentro de casa, né? Uhum. E no final conseguem prender o cartaz, mas ela fica completamente, tipo, louca, assim, A Mas eu, boleia das ideias. traumatizada. mas eu acho que mesmo isso, você poderia colocar de uma forma menos expositiva, que seria, tipo, você fala muito do caminhão, né? Dele sempre ver aquele caminhão que vem trazer a comida, ou da própria caminhonete do Lúcio. Eles não chegam É uma juntos, eu caminhonete acho, né? branca, é. Não, a Mas, caminhonete vem em outro momento. mas Isso. talvez você pudesse trabalhar esse. Sempre que, por exemplo, o Lúcio chega, o tio Lúcio chega, ele já ouvir de antemão, por exemplo, o ronco da caminhonete do Lúcio. E aí, agora, quando ele tá mais velho, sempre que ele ouve um ronco, né, Uhum. ele fica Fica. com medo, algo assim. PTSD, né? Que É. é o que eles chamam. Eu Estresse acho que pós-traumático. daria pra, tipo, remover um pouco dessa exposição ali do final, se você simplesmente, tipo, apagar. Acho que tem um parágrafo que fala bem dele. Ah, o Lúcio era de uma família escravocrata e tal, pá. Uhum. Se você tirar essas partes mais específicas e você só deixar, ah, e depois que eu contei essas histórias, nunca mais se ouviu falar de Lúcio por aqui e todas as suas propriedades Uhum. foram Foram queimadas e tal. queimadas. Aí, tipo, se você fizer ele só dar um sumiço, assim, Uhum. sem explicar muita coisa, eu acho que, tipo, também adiciona na história, né? É o tirar que adiciona alguma coisa. Porque você Uhum. tá ainda deixando um pouco de mistério. Tá, mas o que que é? O que que fazia? Como é que funcionava, assim? Uhum. E só quero fazer mais um comentário num trecho aqui que eu deixei, um comentário literalmente escrito comentar, que é o seguinte trecho. Parecia expor um dos grandes magnatas da região em uma enorme polêmica. Essa parte, pra mim, foi muito. Eu sei que você não fez pensando nisso, mas, tipo, veio muito a cena do final do Mistério dos Cinco Estrelas pra mim, quando o Barão tá lá naquela palestra pra todo mundo do hotel, e Também me daí lembrei. chega o Gino falando, então, Barão, e essas coisas aqui e tal. Ele começa a dar umas indiretas pro Barão e o Barão começa a suar frio. Então foi, assim, a mesma cena pra mim, foi muito legal reler, assim. Não foi proposital, mas entendi o sentido. Como É, o final de Minority Report, né? É, como o final de uma arte. eu ia perguntar também por que no começo começa descrevendo o Norberto, né? Ele descreve o Lúcio como muito estranho, né? E eu queria saber Muito estranho. por que você escolheu essa estranheza. E eu não entendi muito bem o que era estranho sobre ele. Ele é um homem rico, ele é um homem de terno, ele é um homem com roupas sofisticadas. Era essa a ideia do estranho. Ele era um homem que se vestia de forma diferente do que a família dele. A ideia da simplicidade, porque eles vivem de favor, mas eles não vivem chiques. Eles não. Sim. E ele não tem essa noção de chique também. Então eu queria, como os primeiros Eu relatos é acho muito que da percepção dele é, como criança, é a estranheza de ver algo que você não sabe descrever que é chique, que é porque você não Hum, tem o conhecimento pois disso, é. Ele não tem essa noção de ele riqueza e não tem essa pobreza, né? noção de riqueza, exatamente.
Eu Tanto acho. que quando ele fala do lado, o pai fala, né? Ah, ele que nos dá essa casa e os alimentos e tal. Ele estranha esse fato de alguém ter que dar pra eles, né? Ele não entende esse conceito de ter algo, de ter uma propriedade pra si, sabe? Porque ele também não tem. Ele não tem contato com muitas pessoas, né? Tipo, só tem a Exatamente, família sim. dele, Só com a família, tem os porque ele Ele tem a homens tem uma... que. família e os irmãos. E tem os homens que entregam a comida no caminhão, que não, também ele não menciona. Exato. Ah, mas o que eu achei que talvez fosse o fato dele descrever como estranho era que a família toda era negra e o homem era branco. E ele achava estranho aparecer Ser uma pessoa branco. branca. Porque, tipo, a única Ah, pessoa branca que ele vê, tipo, os homens que vêm entregar no caminhão também são negros, a família é negra. E de repente vem esse cara branco, que se veste de branco até, né? Inclusive. E, ó, é. e tem um carro, Bem, algo assim. bem o máximo. Eu não coloco isso explícito, mas é uma interpretação, porque eu não coloco a cor da pele dos personagens nessa Uhum, história. E é meio intencional, porque essa questão de cárcere privado e tal, ela não se resumiria só, né, a pessoas negras, né? uhum, Uhum. São pessoas que têm menos estudo, que foram coagidas de alguma forma, né? Então eu quis deixar em aberto para dar tu dar a interpretação que tu quer. A estranheza em si ali em específico é mais o fato dele ser um homem chique e rico, né? Ele tem uma aura dessas. Então, é justamente essa estranheza também não Uhum. referenciada, não referenciada não, mas não muito esmiuçada no começo, que me fez achar nas primeiras páginas que teria um quê Era sobrenatural também, né? cramunhão. uhum, Porque a mãe, ele descreve bem que a mãe é muito aversa do Lúcio, né? Muito Uhum. cara de asco, né? Que ele disse. Então, o pai, acho que no começo, como ele não demonstra que o pai só é muito cachorrinho do cara, que ele é o cuzão mesmo, né? Que quer, tipo, ó, vender os filhos e tá aí, ó, mais mão de obra. Não, um que eu deixei como evidência nisso é o diálogo dele falando, não, ó, o fulaninho ali é bom em Uhum. matemática, esse é ótimo contador, esse aí é bom pro trabalho de braçal, os outros dois tem que esperar mais uns anos pra ver. Eu, a princípio, a primeira É, vez que eu li esse diálogo, eu achei que ele tava usando isso pra defender o Norberto. Tipo, ah não, ele não é bom em nada. Tipo, não leva ele, sabe? Aí depois, não, afinal era só o cuzão mesmo. Só um cuzão, tipo, realmente não via nada de... eu gostei que você fez um menino ficar assim, muito sentido de ter ouvido o pai falando aquilo ali dele. Tipo, o Norberto, Porra! ele não usou essa palavra, né? Pô, Mas o Norberto é um mas imprestável. Ele falou, exatamente por isso que eu achei que era o pai defendendo, porque era o guri ficando sentido e eu achei, ah, depois ele vai descobrir que o pai falou isso aí pra proteger ele, porque ele não quer que ele teria seja sido uma levado. sacada. Nope. Não tem Não, salvador aqui, só não cuzão tem mesmo, só salvador cuzão da mesmo. pátria nessa história. Mas, Mas eu ia falar outra coisa que eu ia comentar dele ser estranho, esse calhar, é porque ele é gaúcho. Porque ele claramente é gaúcho, porque ele fala a palavra guri. Então, provavelmente Lúcio é um gaúcho e Norberto nunca viu um gaúcho na vida. é, O chapelão, né? Já chega com a cuia de chimarrão, as bombachas. relacionando o gaúcho com o esquema de escravidão? Jamais, Ai, ai, ai. jamais Meu faria Deus do céu. dessas. Mas esse é um conto que eu gostei muito e eu ainda penso em Revisitá-lo. revisitá-lo, assim, pra uma versão mais final. Porque também fiz o erro de escrever um dia antes da gente gravar aqui, então... quando se tem, esse é o foda, quando você tem uma história mais estruturada, que o Tots passou no da ovelha lá. Uhum, foi a mesma É coisa. isso, tu escrever muito em cima da hora, que tu se empolga com a história, só que tu ainda não tá com a cabeça pra lapidar ela, né? Sim, Uhum. sim. Mas me diverti muito, assim, então o processo foi bom e como já tem esse primeiro draft, por assim dizer, no escrito, agora é realmente só fazer os cortes rápidos da Tramontina. Pro próximo desafio, nós temos um desafio sugerido pelos ouvintes. Opa! Pate maionese. O ouvinte chamado Paty Maionese. Ai, ai, ai. Vou ler aqui o e-mail, que é basicamente a leitura. Ela mandou basicamente o desafio. Olá, Sindicators. No desafio 45, aula experimental, vocês mencionaram que nunca tinham escrito um conto erótico. Bom, isso me deu uma ideia para um desafio para vocês. Muito caliente.
Desafio. Escreva uma cena curta focada numa ação trivial utilizando uma linguagem erótica. Escolha uma destas ações: comer uma fruta, pintar um quadro, esperar na fila do transporte público, cuidar de plantas, caminhar até o mercado, estender a roupa no varal, folhear uma revista, jogar pedras num lago. É obrigatório ser em terceira pessoa, não ter diálogo nem monólogo interior, focar no gestor da ação, não ter ligação com o ato sexual. Pontos bônus. A personagem é uma mulher, não ser falocêntrico. Divirtam-se, Pate Maionese. A minha primeira impressão que dá é que o mais fácil de se fazer é o comendo uma fruta, né, cara? A minha impressão que dá é que esse é um ouvinte muito assíduo, porque ele pegou ali no obrigatório, No pulo do gato! ela pegou, tipo, basicamente tudo que a gente faz e falou, ó, não. Uhum. Ser em terceira pessoa, não ter diálogo nem monólogo interior, maluco. Essa daí foi de fuder, entendeu? Essa aí foi de fuder. Pra mim, a mais difícil ainda é não ter ligação com o ato sexual. Uhum. Mas Mas aí, Não. divertido, desafiador. Não, é só porque o não ter ligação com o ato sexual é porque não pode estar usando uma fruta no sexo ou algo assim, né? Uma fruta no sexo Pois é é, call me by porque your na- name, é. isso aí. Mas sim, é divertido por pegar nesses calos aí nossos, mas também a ideia, né, do desafio. Nosso primeiro desafio explicitamente erótico. Tan, tan, tan. Explicitamente erótico. O É. primeiro sindicato mais 18, será esse? O mais próximo que eu cheguei a isso. Vamos. aí Não, porque vai ser também só é- sobre frutas, não vai ser sobre sexo. Entenda como quiser. Tem aquela velha teoria que aquela música Chocolate é sobre sexo. Não sei se do Tim Maia, tá ligado? Que, na verdade, as letras do Tim Maia são todas de duplo sentido. Aquele Tem uma teoria ele me sobre bate, isso. bate feito chocolate? É esse? Ou não? Não, chocolate, só quero chocolate. Tem um Ah, não. Nerdcast Não excelente, conheço isso. excelente, que daí o Azaghal fala, tá, então a interpretação disso seria cu, eu só quero cu. Excelente, excelente. Credo. Muito bom, muito bom. Então temos um desafio erótico aí pela Temos frente um para desafio encerrar o ano, o último desafio que teremos Encer- tempo hábil de fazer esse ano. Encerrar em bom tom, então, né? Encerrar Certo. com bom tom, né? Encerrar esse ano fudendo aqui, cara. Só que não. Só que não. É, Um desafio excitante pro fim de ano. esse- Temos Sindicatos, os trocadilhos de fato. Né? versão 2.0. Versão erótica, meu amigo, versão mais 18, é isso aí. Muito que bom, então fomos de visitas para erotismo muito rapidamente. Uma visita erótica, cara. Por que não? Podia Booty call. ser, podia ser. Swing, É um clássico, né? A visita erótica é um clássico dos filmes pornô também. tem um podcast que o Tots já recomendou aqui, que é o Não Inviabilize. Tem um picolé de limão excelente sobre suruba, inclusive. Sobre uma visita social que acabou em suruba, cara. Credo. Esse episódio é excelente, inclusive. Isso me lembra o elenco do The Boys. Adivinhando palavras PR. Eles estão lendo surubão, estão falando direto assim. O que quer dizer isso? Como é que tá o termo em inglês pra eles? Threesome, provavelmente. Acho que é threesome. Uhum. Acho que é. Muito bom, Cristo. então. Então temos uma caras, suruba, digo, um desafio? Sim. Então, quem quiser participar suruba do desafio. desafio erótico, pode enviar pra onde? Para o e-mail osindicatosescritores@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram ou Twitter, no Sindicato dos Escritores, ou comentários no YouTube. onde Se estamos inscrevam, aqui em se inscrevam no vídeo. YouTube. Se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem comentários nos vídeos também, a gente sempre vê. A gente nem sempre responde, mas a gente vê. Nem todo comentário precisa de resposta. Alguns comentários falam por si só. E agora, também, eu acho que os meus colegas, o Tots, eu sei que ele vai assistir 22 homens brincando com bola agora. ó, já tem aí um duplo sentido. Já Correndo. tem dá pra colocar uma cena de futebol nesse
Mas enfim, só terminando, todo o nosso conteúdo se encontra em sindicatosescritores.wordpress.com, que é onde você também pode deixar comentários no post. E é isso, meus caros. Obrigado pela visita. Fique aí, fique um pouco mais. Já é Sintam-se em cedo. casa. Sintam-se Aqui em casa. vocês podem aparecer sem avisar. Aqui vocês podem aparecer sem avisar. Sintam-se em casa, mas lembrem-se que não estão. Eu adoro. Excelente essa anfitrião esse aí, hein? frase. Essa é uma das minhas frases favoritas. Sinta-se em casa, mas lembre que você não está. Sintam-se, mas não ajam como tal. E até a próxima. Até o próximo conto caliente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.